Paz família, tá começando mais um No Barco podcast diretamente aqui de Guarulhos, essa cidade maravilhosa. O padre está encantado com as belezas naturais. Difícil de ver, tem que ter fé pra ver, mas É espiritual, né? espiritual, né? Isso é maravilhoso, tem muito significado em Guarulhos. Assim espero. Seja muito bem-vindo. Se você não conhece, meu nome é Everton, esse aqui é o Elton, não é? E aí, como é que tá? Continua sendo Elton, né? Continua. Glória a Deus. Muito Desde bom. nascido. Eu sempre digo assim, não é mais um No Barco, é o No Barco de hoje que o Senhor preparou para nós e a gente está muito feliz. Estamos recebendo aqui um sacerdote da Igreja Católica, para nós é sempre uma alegria. É o que mais gosto quando vem um padre aqui, fico muito Claro. feliz, ó. Irmão. Porque a gente falava no início, padre, quando vinha um padre era uma confirmação pra nós. Porque assim, não tem credibilidade, né? No começo não tinha nada, mas quando um padre aceitava vir pra nós era uma confirmação do projeto que Do já projeto. tava no nosso coração, sabe? Então assim, pra nós é uma alegria. Mesmo depois de tanto tempo, muitos padres vieram e quando vem mais um, pra nós é uma alegria. Então, seja muito bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe, Everton. Benção, Elton, padre. Deus abençoe, irmão. Uma alegria, uma honra. Acompanhe o podcast, ó. Já veio altas autoridades aqui. Veio uma galera boa, viu? Eu vou ficar nojento. Ficar nojo a partir de agora. Que bênção. Então você já viu por aí, circulando alguma coisa do No Barco lá na internet? Muitos cortes. E já assisti vários no YouTube. Quer dizer, eu ouço no YouTube. Deixo de segunda tela e fico ouvindo quando trabalho. Bom demais. Uma alegria, viu? Recebê-lo Toda aqui. minha, irmão. É. Alegria. A gente conheceu o Ministério do Senhor há pouco tempo, Sim. né? E como falávamos aqui já em off, ficamos encantados com o jeito de pregar, a vida que é colocada em cada homilia ali, em cada sermão. É uma felicidade poder tê-lo aqui hoje na mesa, né? Apesar de ter conhecido há pouco tempo Sim. e poder beber um pouco daquilo que o Senhor tem compartilhado com a sua paróquia lá em Curitiba, hoje aqui com o público do No Barco. Irmão, uma honra. Assim, eu sinto que Deus tem sido muito fiel em cumprir suas promessas que ele fez na minha vida 5 anos atrás, especialmente, de estar alcançando esses lugares, sendo levado a esses ambientes, é sinal da promessa. Eu sou só um instrumento que Deus usa, mas ele fez promessas para mim e eu acho que Deus está cumprindo todas com transbordo, que a medida de Deus é transbordo, né? Uhum. Não é sobra 6/6, medida calcada, sacudida, transbordante. Deus é sempre nos surpreende com a sua misericórdia. Deus não trabalha com moeda contada, então. Não, irmãozinho, é sempre transbordo, é muito. É a multiplicação. Bom demais, né? E quanto tempo já de ministério sacerdotal? 10 anos, irmão. 10 anos. E 11 anos de seminário. Porque tinha ido no seminário para ser padre e nos força a ficar 11 anos no seminário. É uma destreza muito grande. Olha só. Tem que querer mesmo. Que querer. 10 anos, você vê que aparece ser bem jovem, né? Pô, É. Aí, ó. Jovem, Tá jovem. Tá agradando já o padre. aprenda como faz. Muito obrigado, irmão. Tenho 41 anos, coluna de 86 e mentalidade de 12, mas tudo bem. É, mas é jovem, 40 anos. Eu acho que tá jovem. Não, começando a vida agora. Pois é. Aí. 41, mentira. 10 anos. E dizem que os 10 anos é o tempo da prova, né? Tem que aguentar 10 anos pra ser aprovado. Então o senhor tá Nossa, passando agora. então, glória a Deus, irmão. Então é agora. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Exatamente. Foi esse ano que o senhor fez 10 anos? Na verdade, completo 10 anos redondos, 4 de fevereiro do ano que Ah, vem. então tem que sofrer um pouco ainda. Tem, vai ter que mas aguentar. 2 meses Tem 2 meses 2 meses. de labuta. de labuta. Mas nesses 10 anos, irmão, que eu já passei nesses 10 anos. Eu já vivi nesses 10 anos que muitas pessoas não vivem em 100. Olha só. E acompanhando ali o senhor, teve uma fase de sua vida, acho que já era enquanto sacerdote, passou por problemas como depressão, essas coisas. O senhor fala que esses sofrimentos ensinaram-lhe muitas coisas. Irmão, a minha vida se divide entre antes e depois da minha depressão, da minha crise, do meu deserto, da minha tempestade. Acho que todas as grandes almas, seguidores de Jesus, todos tiveram esse momento da vida. Ninguém é usado por Deus sem ter passado por um deserto. Você pode pegar os grandes heróis da Bíblia, todos, né? Abraão teve que passar por um deserto. Moisés foi chamado quando estava no deserto, não quando estava no palácio. Davi foi moldado no deserto. Até Jesus precisou de um deserto. Quem somos nós para não precisar de um, né? Até o meu deserto era um padre, bom padre talvez, mas comum. Fazia o que me mandavam fazer, se não mandava fazer, eu não fazia. Não havia uma força interior que me impulsionava, sabe? Era um cumpridor de ordens. Não que isso seja ruim. E aí, eu sempre tive um ardor missionário muito grande. Quando eu era seminarista, eu fui missionário na Índia por 2 anos. Olha só. Entre a filosofia e a teologia, fiquei 2 anos na Índia. Passei todo tipo de perrengue.
mas eu era apaixonado pelo povo, pela missão. A gente trabalhava lá com crianças carentes, não tinha paróquia, a congregação que eu estava. Então, era um trabalho social e um seminário. Então, nosso trabalho era basicamente com os pobres o tempo todo. Fiquei 2 anos lá, voltei para São Paulo, fiz teologia no Mosteiro de São Bento. Fui ordenado sacerdote, e aí fui para 4 Barras, Paraná, fiquei 3 anos, professor de uma escola, vigário da paróquia, reitor de seminário. Dava aula de filosofia e ensino religioso. E aí o provincial falou, precisamos de padre para ir para a África. Eu disse, olha, você precisa de mim, eu tô aqui. Ele, sério? Eu falei, para onde mandar eu irei. Eu cometi esses deslizes da minha vida de dizer, Senhor, para onde mandar eu irei. Porque eu sempre esperava que Deus me mandasse para Noruega, para Suécia, para Suíça. Não, ele mandou para Índia, depois mandou para África. Ele falou assim, aonde mandar? Tá Onde bom, mandar. Hoje eu dou dica para Jesus. Senhor, para onde mandar eu irei? Por exemplo, Búzios, Balneário Camboriú. Vou tentando dar uma dica, vai que dá certo. E lá na África, irmão, o que aconteceu? Eu fui pra África, então, eu aceitei o convite. O provincial até me permitiu ir conhecer antes. Então, passei 1 mês, em julho. Vou lembrar o ano, sou ruim de data. Fiquei 1 mês em Moçambique. E eu, cara, tá bom, dá pra trabalhar aqui, um lugar tranquilo. Tinha uma paróquia, em casa. Uma paróquia muito bonita, muito viva. E aí eu disse pro provincial, não, eu vou de Malicuia. Pra ficar 3, 4, 5 anos, 6 anos em Moçambique. E aí, então, eu me mudei. Foi engraçado porque nessa oportunidade, tudo que não coube na minha mala, aquelas malas de 20 quilos que o aeroporto de Guarulhos exige. Tem um aeroporto aqui, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Aí tudo Tem que um não... aeroporto, é só o que tem. É só o que tem. O que tem em Guarulhos? O aeroporto. A placa no monumento da cidade é o mundo inteiro passa por aqui. É até já bonito, posso né? É, agora também. Que grande apenas passa. Qual a vantagem pra nós disso? Eu Não, sei. nenhuma. Permaneça um pouco. Aí, cara, tudo que eu não comi na mala, eu dei pros outros. Eu desapeguei mesmo, assim. Tipo, eu vou como missionário, vou levar só a roupa mesmo. E aí, resumindo a história, assim, na 8ª da Páscoa do ano que eu tava na África, já como pároco, eu fui sequestrado, cara. É mesmo? Fui pego lá perto do aeroporto e, assim, resumindo a história, o cara me levou pra uma favela lá, de arma, e eu passei uma noite inteira apanhando. Porque, como eu sou branco, ele suspeitava que eu tivesse dinheiro, eu não tinha. Era mais pobre que ele, eu não sabia, né? Então, Mas falava português, não? ele falava, eu falo inglês, ele falava inglês comigo. Ele era da Suazilândia, esse cara, que é um país vizinho ali, Moçambique. E inglês, eu respondi em inglês. Assim, eu não sabia se ele sabia quem eu era. Só que aí, num momento, com o sentido de preciso proteger os outros padres que moravam comigo. Ele perguntava onde eu morava, eu mentia. Porque, óbvio que nós tínhamos dinheiro em casa, nós tínhamos uma obra social com crianças deficientes, nós tínhamos um trabalho. O recurso pra obra, né? Então, nós tínhamos dólares em casa. É recurso da obra, mas nós tínhamos, na época, umas 50 crianças deficientes que dependiam 100% da gente. Entendeu? Então eu comecei a mentir, para eles não irem lá. Só que, por outro lado, eu parecia que ele sabia, enfim. E você não tava com identificação? Não tava. Eu tinha ido justamente no aeroporto de Maputo, que era perto da minha paróquia, para ver a cotação do dólar por metical, porque uma voluntária de Curitiba tinha me mandado um cartão viagem dela para depositar dólares para a gente construir salas de catequese. A catequese elas eram muito, muito ruinzinhas. Então eu fui no aeroporto de carro sozinho. E aí foi o meu erro de ter ido sozinho. E aí você é avisado lá, né? Assim. Na madrugada, ele percebendo que não ia sair cachorro desse mato, ele, vamos na sua casa. Eu já nem aguentava mais falar, né? E aí a gente saiu do barraco da favela, começou a caminhar pela favela, tudo escuro. Chegou no meu carro. E aí, nesse momento, acho que Deus agiu, assim, porque ele queria saber onde é que estava o meu celular, mas o meu celular estava lá no barraco. Acho que um ladrão tinha roubado, tinha 2. Um tinha roubado, cativeiro. Ficou lá. Dele, espera aí que eu vou pegar o teu celular. E ele me deixou sozinho ali. E voltou. Rapaz, eu ouvi uma voz dizendo, corre. Corre ou não corre? Passei sempre nas canelas, como diz o outro. E aí, bom, enfim. Ele nunca mais viu. No dia seguinte. Então, Esse é o bom ladrão. eu fui na polícia, a história é bem comprida, eu vou resumir, fui na polícia e tal. Eles
fizeram entender o que estava acontecendo. Eu dei características, eles meio que se olharam assim, tipo, sabe quem é. Aí fiz o registro e tal, voltei pra paróquia e malzão, né? E aí, umas 9 horas da manhã do dia seguinte, eles estavam na porta da igreja pedindo dólares. E aí um outro padre que morava lá há mais tempo disse, olha, polícia aqui de quem paga, né? Meu Deus do céu. Corrupta. Moçambique. Nossa. Daí eu pensei, bom, a polícia mandou eles ir buscar dinheiro pra dar pra eles, pra não prendê-los, né? Então vai lá, pega tantos dólares, a gente prende vocês. E aí minha vida acabou, tipo, não posso mais ficar aqui, porque quem vai me proteger? Daí, enfim, eu entrei em paranoia, assim, fiquei mal, mas muito mal mesmo. Achou que ia morrer, padre? Irmão, teve um momento ali durante o sequestro que eu tinha certeza que eu ia morrer. E é engraçado porque me deu uma paz. Eu tava pronto. Não tinha medo. Era uma boa ocasião pra morrer, né? Eu, tipo assim, completei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé. Só que num momento, eu comecei a pensar nos meus pais, que eles iam sofrer. Aí que eu fui, então eu preciso lutar pra viver. Não por mim, mas por eles, sabe? Pra lhes poupar essa dor, assim. Eu voltei pro Brasil um mês depois, e 1 ano e meio depois desse episódio, eu tive um transtorno pós-traumático. Violento. Quanto tempo depois? 1 ano e meio. Olha só. Violento, assim. Eu perdi o chão, entrei em pânico, comecei a gritar. E aí fui pro hospital, me deram Rivotril, dormi 2 dias e a partir dali entrei em depressão profunda, assim. Profunda. Nossa. Não queria comer, não queria falar, não queria fazer nada. E aí meu superior me mandou pra... Eu tinha uma casa em Curitiba, é a única do Brasil, chama Centro Âncora. São das Irmãs da Copiosa Redenção. É uma casa de revitalização para padres e freiras, apenas padres e freiras, Que legal. cansados, depressivos, doentes, às vezes com alcoolismo, com problemas inúmeros, só para padres e freiras. Lá você tem psiquiatra, psicólogo, você tem terapia ocupacional, você tem pilates, educação física, nutricionista, direção espiritual, missa diária, terço diário, vida de oração. Então é uma casa onde você é cuidado, né, para uma equipe maravilhosa que tem lá, multidisciplinar. Eu fiquei 3 meses internado lá no auge da pandemia. 3 meses sem botar o pé para fora. E ali tudo começou a mudar na minha vida, porque eu comecei a me entender melhor, entender os meus mecanismos internos. Li pra caramba sobre psicologia, sobre mente, sobre como lidar com crise, logoterapia, James Hollis, vários psicólogos que hoje me ajudam muito nas minhas pregações, me ajudam muito no meu atendimento. Só que a psicóloga 2 vezes por semana ali me instalou uma crise vocacional profunda, assim. Que eu comecei a desconfiar se eu realmente queria ser padre. Eu tinha na época 7 anos de padre. Nossa. Eu duvidei grandemente da minha vocação. Eu achava que eu estava, na verdade, fugindo de problemas da minha adolescência. Eu tive vários traumas. E eu... Como, por exemplo, o que, padre? Você, como se estabelece uma crise sacerdotal? Eu pergunto assim pra elucidar também pra outras pessoas. Vamos lá. Boa pergunta. Eu fui um adolescente muito tímido, retraído. Sabe o cara que recebe todos os bullying do mundo? Naquele tempo tinha problema bullying, né? Tinha que aguentar, né? Que isso? Tinha que aguentar. É. E eu sofri todos os bullying possível, cara. Então sempre fui nerd, assim. Então eu era antissocial, era muito tímido. Tinha 2 amigos da escola o tempo todo, né? Com 2 amigos e tal. Com a terapia, lendo muito, falando muito sobre mim, eu comecei a pensar assim, eu acho que eu tava fugindo disso. Quando eu fui pro seminário com 19 anos. Com 19. Eu acho que eu queria algo que me empoderasse, assim, que, tipo, eu não valho nada, eu sou um grande Zé Ninguém, mas eu sou padre, sabe? Uma oportunidade de autoridade, né? Nunca fui autoritário, nada disso, eu fui bonzinho, mas assim, eu tinha uma autoestima muito baixa, então, cara, se eu for padre, eu vou ser digno de ser amado, entendeu? Porque com o Cleiton sozinho não vai ser. E aí, na terapia apareceu assim, eu sempre tive dificuldade de me adaptar ao estereótipo seminarista e padre. E eu achava que isso era um sinal de que eu não era chamado. No seminário eu sofri muito, porque Interessante. eu não era assim o fã de liturgia, não de desprezá-la, Entendi. de querer estudar, porque seminarista às vezes é apaixonado por liturgia. Geralmente acólitos viram bons padres, eles amam estar no altar. O jeito de falar fica igual, né? Dos seminaristas. Eu não tinha Tem um jeito de padrão. falar, eu não entendia nada de liturgia.
Eu não era, nunca quis ser turiferário. Uhum. Nas missas do seminário eu queria ser o câmera. Eu sempre Olha só. filmei as missas. Às vezes eu preferia estar na cozinha, lavando prato, do que estar cuidando da liturgia. Adorava. Interessante. Aí o povo dizia: você não tem jeito de padre, você não tem cara de padre, você não tem voz de padre, você não anda como padre, você não fala como padre. E aí começou a se instalar na minha cabeça: tipo, eu acho que eu não sou padre, porque eu não me pareço com os outros. Jeito de se vestir. Eu sempre fui muito espontâneo, vocês viram como é que eu sou? Sim, Sou sim. espontâneo, sou brincalhão. E às vezes as pessoas questionavam, porque, você tem padre, não é assim. Padre é sério, entendeu? Uniformizaram a imagem de padre. É, Né? já Isso, tem na cabeça isso aí, né? faz muito. Ó, a gente perde milhões de vocações por causa Que disso. demais. Isso aí eu gosto de ouvir agora. Aí, quando eu tava na teologia, pô, eu fazia teologia no Mosteiro de São Bento. Aham. Então, a faculdade foi maravilhosa. Tive uma boa teologia. Só que, por outro lado, eu era um seminarista que morava com 3 padres apenas. Ali na Queropita, em São Paulo. Vocês devem conhecer a Queropita. Conheço. Morava lá. E aí o meu provincial que morava comigo, que é um excelente sacerdote, Padre Cido, um abração pra ele, é um homem de Deus. O Padre Cido me perguntava todo mês, chamava pra conversar, né? E aí, Munhoz? E aí, como é que tá a vocação? Ah, Padre Cido, 60% de certeza que eu quero ser padre. Ô, Munhoz, ele, está no terceiro ano de teologia. Porque eu gostava dos jovens. Na Barraca da Queropita, meu trabalho sempre foi jovens. Aham. Todo seminário, jovens. Me dá os jovens. E o resto não me envolvia. E não tô dizendo isso como virtude. Eu era meio relapso com o resto. Queria apaixonado pelos jovens, junto com os jovens, organizando retiro, pregando retiro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu virei diácono e fiz um casamento e nunca fiz uma celebração. Eu cheguei às vésperas de me tornar padre sem saber fazer celebração. Olha só. Eu tinha seminarista de 16 anos que me ensinava a rezar a missa. Vocês não sabiam disso, né? Daí, Revelações bombásticas. chegou na véspera da ordenação, eu não deixei, sabe, os padres na ordenação, eles colocam o paramento antes pra tirar umas fotografias, pra botar no convite, pôr no cartaz, fica bonito. Eu não quis tirar. E eu cheguei no 4º ano de teologia sem ter túnica. Eu pegava a túnica emprestada das igrejas. Nem pra imaginar, né? Não é exemplo, não façam isso. Entendeu? Então, assim, eu sentia, de certa forma, que eu tava no lugar errado. E isso me acompanhou até a crise, até a depressão. E aí, lá no âncora, a minha psicóloga falou assim: não saia. Peça licença de um ano. Você tem direito de pedir uma licença de um ano. Não saia. Porque se você sair, vai voltar difícil. Uhum. Aí eu saí do âncora com a crise instalada, avisei meu superior: ó, tô em crise. Não sei se eu quero ficar, não. Daí eu fui enviado aqui para Campo do Jordão para trabalhar numa comunidade terapêutica, chama Rainha da Paz. Enquanto tava lá trabalhando com dependente químico, cara, em crise, eu comecei a procurar emprego. Olha só. Falei: se eu achar um emprego, é sinal que eu tenho que pedir licença. Aí a coisa mais improvável do mundo aconteceu. Eu tava procurando emprego em escola pra dar aula de filosofia, né? Uhum. Sou licenciado em filosofia. Aí, mas eu mandei muito currículo. E aí uma startup de Curitiba me chamou para entrevista. Uma startup de comunicação interna, engajamento de colaborador. E aí eles disseram assim: a gente tá procurando alguém, a gente gosta de gente disruptiva, e tu é padre, não tem ninguém mais disruptivo que você. E aí fiz a primeira fase, a segunda passei, conversei com o CEO, ele gostou do meu perfil. Assim, se você engaja pessoas, lideranças, voluntárias na igreja, aqui você vai fazer um grande trabalho. Foi contratado para trabalhar com Business Intelligence, numa startup. A visão, né? De quem tava buscando ali. Pedi licença. Confirmação, Deus. Obrigado. Pedi licença. E fiquei 1 ano morando sozinho e trabalhando nessa startup, em Curitiba. Isso faz 4 anos, irmão. Só que tava feliz. Eu não vou voltar mais, não. Tá bom aqui, fui sendo promovido, vou ganhar bem no futuro, eu ganhava mal ainda. Mobiliei apartamento, ia na missa domingo, lá na Catedral dos José dos Pinhais, mas só. Sumi da igreja e todo mundo sumiu, né? O povo que ficava puxando saco de pato sumiu tudo, né? Nossa. Hoje eu não me envaideço com... o padre é famoso, sou famoso. Eu não me envaideço, eu conheço outro lado. Uhum. Aí eu peguei Covid. Isso foi na pandemia, tudo isso. Peguei Covid. Fiquei 7 dias dentro do meu apartamento, sem conseguir sair da cama, sem comer, com febre altíssima. Ninguém podia ir lá porque não tinha vacina ainda, era contagioso, aquele drama todo.
Quando passou o período do contágio, meus pais vieram, me levaram para o hospital, eu fiquei internado. Fiquei internado 14 dias. Na internação, chegou uma enfermeira. O senhor é padre, né? Você pode abençoar meu terço? Cara, aquilo caiu como uma bomba no meu coração. Eu comecei a chorar. Falei, cara, eu ainda sou padre. Eu nem lembrava que era padre. Sou padre. E aí eu rezei como há muito tempo não rezava. O senhor me dá um sinal. Eu não tô feliz, eu não tô me sentindo completo. Tá faltando alguma coisa. E aí eu dormi no hospital e eu sonhei com Deus dizendo assim, ó, eu tenho sonhos pra você que não se cumpriram ainda. Escreve os sonhos e luta pra vivê-los. Eu acordei no outro dia, eu pedi papel e caneta pra enfermeira, ela me trouxe. E eu escrevi em papel sulfite de canetão os sonhos que Deus tinha me dito no começo da minha trajetória, da minha jornada. Que era impactar a juventude. Que era mudar a realidade da juventude católica. E de impactar vidas com a palavra. E viver pelo reino. O reino de Deus é um negócio que meu coração se incendeia, assim, reino, a lógica do reino, os princípios do reino, viver o reino. Eu escrevi e colei do lado da maca. E ali, eu olhando para aquilo, eu falei assim, é por isso aqui que eu preciso viver. A partir dali, minha vida mudou. Porque eu tive pela primeira vez, eu cheguei a um propósito pelo qual viver. E aí comecei um processo de direção espiritual com um padre santo lá de Curitiba, o padre Denilson, que me ajudou pra caramba. E aí procurei o arcebispo de Curitiba, que me acolheu, etc, etc. E aí, quando terminou um ano de licença, eu voltei para Curitiba, para a arquidiocese. E aí o bispo falou assim, ó, você vai morar... a história cumprida, mas resumindo. Eu fui morar com essas irmãs da Copiosa Redenção lá na casa que eu fiquei internado. Fui morar para ajudá-las lá. E o bispo me deu uma paróquia final de semana para ajudar nas missas no SIC, um bairro da periferia de Curitiba. Irmão, as pessoas que são testemunhas vão confirmar. Eu rezava muitas missas numa capelinha um pouco maior que isso aqui, de domingo. E eu preparava essas homilias que vocês viram, que hoje se tornou esse livro, as homilias que eu preparava homilia escrita à mão para 12 pessoas com o mesmo amor, com o mesmo entusiasmo, com a mesma paixão que eu prego para 4.000. E a partir dali, minha vida começou a mudar. Então, as pessoas começavam a vir, porque eu quero ver sua palavra, e um falava para outro, eu quero ver sua pregação, eu quero ver sua pregação. E depois de um ano sendo fiel no pouco, no escondido, rezando para pouca gente, fazendo com paixão, Deus me colocou no Santuário do Carmo, em Curitiba, que é um dos maiores santuários da cidade. E aí minha vida deu uma virada. Porque lá lota. Já lotava antes de eu chegar. Lá tem 11 missas na quarta-feira. Meu Deus. Com o Novena do Carmo. Passa 15.000 pessoas lá. E tem o cerco de Jericó, o outro padre não fazia cerco. Ó, o cerco é seu. Toda sexta-feira tinha um cerco de Jericó, acabava um, começava outro. Então toda sexta-feira é uma missa de 2h30. E aí eu falei, ó, vou fazer pregação de meia hora. Comecei a preparar essas pregações. E como lá tinha a TV escapulário, com transmissão ao vivo no YouTube, ele foi pro YouTube. Aí começaram a fazer corte das homilias e, irmão, é onde eu tô aqui hoje por causa disso tudo. Então, a minha crise, o meu deserto, a minha depressão, e eu prego muito sobre isso, escrevo muito sobre isso, é um pouco daquilo que é a base do meu sacerdócio, é ajudar as pessoas a entender crise como bênção. Porque o deserto, para Jesus, foi definitivo para ele começar a vida pública. E ele não poderia começar a viver no público o que ele não suportaria no privado. Davi não foi levado para o palácio antes de aprender a viver no pasto. Quem não sabe viver no pasto se perde no palácio. Moisés não foi chamado quando morava no palácio do faraó. Moisés foi chamado quando estava no pasto, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Então, assim, é um parâmetro, é um princípio do reino. Que Deus primeiro te quebra, porque a crise, ela vai aprofundar em nós ensinamentos que nós não aprenderíamos em situação normal de temperatura e pressão. Um dia de crise ensina o que eu aprenderia em 100 anos de vida confortável. Porque às vezes a gente comenta que quem tem o ministério de cura, por exemplo, Foi ferido. passa por uma enfermidade grande ali pra... Irmão, no reino, então essa é uma lógica do reino, porque eu sou apaixonado. Nós só temos autoridade espiritual para pregar naquilo que fomos feridos. Então, tem até um corte meu que viralizou, que eu falo assim, Deus nos quer especialistas naquilo que ele nos permitiu sermos feridos. Se me chamarem para pregar sobre pecado, eu digo, obrigado. Deve ter padre que prega melhor sobre pecado do que eu. Me chama para pregar de propósito, sobre crise, sobre depressão, sobre propósito. Porque é naquilo que eu fui ferido, profundamente ferido, Deus sabe o que eu passei, e é aquilo sobre o qual Deus me dá autoridade para falar.
Então eu me especializei nisso. Por quê? Porque eu vivi. Experimentou, né? Não foi livro que eu li. Então, no reino de Jesus, não se existem especialistas, só se existe testemunha. Os discípulos não eram especialistas em nada, eles são testemunhas da ressurreição. Uhum. Então, a gente só pode falar e pregar com autoridade espiritual aquilo que eu vivi, aquilo no qual eu fui ferido. Ferida fechada, ministério aberto. Então, isso me empoderou, eles são testemunhas aqui. Irmão, eu sou incansável, eu amo pregar o evangelho. Se me der 50 pregação no dia, eu vou fazer 50 pregação. Eu amo pregar, eu amo estar com o povo, eu amo atender lá na paróquia à tarde, um por um, que é mais impactante do que pregar para a multidão, de poder levar a alegria do evangelho de Jesus, a sua verdade, que o evangelho puro e simples muda vidas demais. E a minha vida, na hora que eu passei por tudo isso, eu comecei a reler a Bíblia, Uhum. o evangelho fez sentido pra mim. Tipo, agora o evangelho faz sentido. Porque eu tô entendendo o que isso traz pra minha vida. Então, quando eu leio lá assim, não se coloca vinho novo em odre velho. Eu prego muito sobre isso. Então, eu brinco com o povo assim, eu digo, Jesus vem melhorar a gente, sim ou não? O povo, sim ou não? Já que tá no evangelho, eis que vimos tornar pessoas melhores. Jesus vem matar a gente, pra nascer de novo. Então, para mim, o evangelho não fazia sentido porque eu não tinha renascido ainda. E a conversa com o Nicodemos, né? Exatamente, não nascer de novo. Porque é uma mudança de mentalidade. E é interessante que o senhor tinha informação a respeito do que estava escrito, mas ela não tinha vida dentro de si. Nada, zero. Teve que ver de novo. Tive que ver de novo. Então eu tive que morrer, porque a minha crise foi a minha morte simbólica. A minha psicóloga falava muito disso. Então, o Cleiton morreu para nascer outro Cleiton. E aí, falando de vocação, qual foi a convicção que me veio? E mudou tudo também. Se Deus chamou o Cleiton para ser padre, o padre tem que ser o Cleiton. Aí eu me libertei de tentar me parecer. Peraí, volta aí, deixa eu ver de novo. Fala de novo. Que... Ó, se Deus chamou o Cleiton para ser padre, certo. então o padre é o Cleiton. Do jeito que eu sou. Espontâneo, brincalhão. Entendi. Aí eu me libertei daquele da lantão de crise conformidade e tal. de me encaixar num estereótipo. E quando eu comecei a ser o Cleiton, cara, eu tô aqui hoje porque eu sou o Cleiton. Cleiton é o padre. Jesus quer você, né? Eu. E isso é incrível, porque, irmão, pensa bem. Ninguém é igual a ninguém. E propósito é único e irrepetível. Essa geração nossa, vale a pena dizer isso. Então, quando a gente escuta a palavra propósito, porque a gente vê muita gente falando de propósito hoje, né? Só que assim, cada um traz o propósito a partir de uma perspectiva própria ou até com segundos interesses. Então, por exemplo, um coach que vai falar de propósito, ele quer... Exatamente isso. Olha só. O mercado editorial não religioso, se você olhar os livros mais vendidos, todos são receitas prontas para alguma coisa. Sucesso, fama, poder, dinheiro, etc. Porque o mundo acha que propósito se copia. Então eu vou fazer o que deu certo na vida de alguém. Mas no reino de Jesus, eu posso trocar a palavra propósito por vocação tranquilamente. Legal. Vai ficar mais fácil de entender. Cara, cada pessoa tem uma vocação única e irrepetível. O estado de vida pode ser comum, o ministério, mas o cerne daquele chamado, o padre José Eduardo só é maravilhoso porque é o padre José Eduardo. E ele não é o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo é maravilhoso porque ele é o padre Paulo Ricardo. O padre Gabriel Vilaverde é o padre Gabriel Vilaverde. Ele não está tentando ser o padre Paulo Ricardo nem o padre José Eduardo. Legal. É isso que os torna tão incríveis, porque eles são eles. A sua essência. Então, propósito não é fazer o que deu certo na vida dos outros, porque o que é sucesso para o outro é fracasso para mim. Se eu tivesse tudo que o Elon Musk tem, exatamente o mesmo dinheiro que ele tem, a fama que ele tem, o poder que ele tem, eu seria o homem mais fracassado do mundo, eu seria um homem depressivo e triste, porque eu não sou chamado até aquela vida. Então, quando eu descobri que Deus queria que eu fosse quem eu sou, com esse propósito, com esse jeito de pregar, com esse jeito de pastorear, com o meu jeito de impactar os jovens, é que a minha vida se tornou extraordinária. Quando eu parei de querer fazer o que os outros fazem e comecei a fazer aquilo que Deus me pedia para eu fazer. Eu vi um tempo atrás uma menina pedindo uma dica para um desses especialistas de Instagram, né?
Então ela tava querendo fazer sucesso de fato no Instagram. Ela falou assim: o que que eu tenho que ser? Eu tenho que ser mais megera ou mais engraçada? Aí ele falou assim: você tem que ser mais você, porque o grande lance é uma hipérbole de você mesmo. Isso. Então se você já é megera, então dá uma ênfase Então, nisso. exato, destacando. Manifesta maior aquilo que você já é. Se você é Interessante, engraçado, né? então enfatiza que você é engraçado. Perfeito isso. Que é o que as pessoas querem, né? Uma hipérbole sua ali na rede social. Eu vi um empresário uma vez falando com uma pessoa bem jovem, empresário bem sucedido, empreendedor, e ele falava assim: eu daria tudo pra trocar a minha idade pela sua, inclusive o dinheiro que eu tenho. Porque com a idade que você tem, eu faria grandes coisas hoje. Olha só, ele tava disposto a perder tudo que ele tinha pra Perfeito. ter idade. Por quê? Porque ele é É. aquilo, ele sabia fazer o negócio. O grande drama das pessoas hoje, isso aparece muito na busca de Deus das pessoas, às vezes não sabem. É que no fundo, o que elas estão buscando na vida de fé é um propósito claro pelo qual viver. Porque quem tem um propósito claro aguenta qualquer coisa. Aguenta irmão. qualquer perrengue, né, Fábio? Porque quando as pessoas começam a pedir para Deus diminuir a força do vento, elas não entenderam que tem que pedir para aprofundar as suas raízes. Tem uma parábola na Bíblia, sou palmeirense, então eu gosto muito de falar sobre ela, que a Bíblia diz assim: o justo crescerá como as palmeiras que há no Líbano. É um salmo isso. Já ouviram? Uhum. O justo florescerá como as palmeiras. Eu fiquei pensando, por quê? É que assim, irmão, as palmeiras do Líbano são as mais altas do mundo. E elas são mais altas porque elas são plantadas num lugar onde tem muito vento. E vento na Bíblia é metáfora de crise, de adversidade. Vento contrário, como em Prova. Jesus com Marco, prova. A palmeira no Líbano está plantada num lugar de tempestade, de prova. Só que o vento, ele impulsiona a seiva da palmeira, incentivando e estimulando o crescimento dela. Então o justo é como a palmeira do Líbano, ele não reclama da adversidade, ele cresce nela. Cara, isso tem 2000 anos, irmão. 3000 anos esse ensinamento. Não precisa de É coach. princípio, né? Não precisa de coach, não. A Bíblia tem tudo isso aí. Princípio. Então, a gente que caminha com Jesus diz: Senhor, que as crises me acelerem no meu propósito, que elas me aprofundem as minhas raízes na tua boa, santa, perfeita e agradável vontade, para que eu suporte a dor, a dificuldade, a provação, a comparação, o escárnio, a perseguição, sem voltar atrás daquilo que o Senhor me pediu. Hoje eu tenho essa convicção tão arraigada que, irmão, me manda dificuldade, bora pra cima. Olha só. Em nome do meu propósito, eu tô pronto a enfrentar qualquer coisa. Ô, padre, alguma pergunta que eu queria fazer. A pessoa encontrou o propósito, ela identifica o sucesso naquilo que ela tá fazendo como? Porque, assim, dá uma impressão que o sucesso, ele só é identificado quando ele tem uma alta taxa de adesão. Então, por exemplo, a gente começou a fazer um podcast. Se ele não tiver um grande alcance ou grande visibilidade, conforme a consciência hoje é formada, é o seguinte: a gente não teve sucesso, o podcast fracassou. Ele deu certo o quê? Quando viralizou, muita gente assiste e tem muita adesão. Então parece estar muito linkado à quantidade de Sim. pessoas que aderem àquilo. Irmão, isso é uma armadilha. O evangelho dá a resposta. O que Deus nos chama a dar? Deus nos pede sucesso? Não, Não. Números? também não. Alcance? Também não. Só tem uma coisa que nosso Senhor pede de nós no evangelho. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se derdes fruto, e fruto que permaneça. Lá em João, na parábola da videira, nosso Senhor diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. O ramo que não permanece em mim não dá fruto. Uhum. Sem mim nada podeis fazer. Então, o que é fruto? Fruto é o resultado da relação entre homem e Deus. Entre homem e mulher nascem filhos. Entre homem e Deus nasce fruto. Fruto, portanto, é sinal da dependência. Quanto mais dependente de Deus eu sou, mais fruto eu gero. Deus não vai perguntar quantas pessoas assistiram o vídeo, qual o alcance do podcast, quanto vocês monetizaram, qual a métrica, não. Ele vai perguntar quais frutos gerou. E o que é fruto para esse podcast? Conversão. Quantas pessoas... Meu Instagram, várias pessoas chegaram para mim e disseram assim: padre, se tu começar a fazer tal e tal coisa no teu Instagram, tu vai bombar no Instagram. Que é, de repente, fazer react, fazer mais humor, certo? O meu vídeo mais visto é uma piada. Botei de teste. O povo gosta. Gosto. Brincando com os nomes que eu batizo, que eu não aguento mais batizar Alice, Enzo, podia ter o Sebastião, Raimundo, né? Só tem nome velho. Aí, deu 1 milhão e pouco de visualizações.
Aí eu disse pra pessoa, mas então, o Instagram vai continuar com corte de homilia e vídeos que eu acho relevante, conteúdo, porque estão alinhados com o meu propósito, que é ajudar as pessoas a encontrar sentido na dor. Se não está alinhado com esse propósito, eu não coloco no meu Instagram, ainda que não dê muito engajamento, porque eu não estou preocupado com engajamento nem com o número de seguidor. Estou preocupado que aquelas pessoas que estão vendo sejam impactadas com aquela mensagem. Então, o propósito, o sucesso, a gente mede pelos frutos que se gera e não por nenhuma outra métrica do mundo. Do contrário, a gente vai começar a viver a lógica do mundo, não a lógica do reino. E a lógica do reino, irmão, é o último, é o primeiro. O menor é o maior, o que serve é o grande. A lógica do reino é outra. A gente não pode se perder nisso. É por isso que Jesus diz, não se coloca vinho novo em odre velho. Então, assim, você tem que nascer de novo. Inclusive, a mentalidade, a lógica que deve gerir as nossas decisões tem que ser outra. Mas no tempo que a gente vive é muito difícil você identificar sucesso ou que você teve êxito naquilo que você fez desassociado dos números, né? Ainda mais quando se trata de rede social, a gente fica muito apegado a isso. Então, por exemplo... Que é por causa da visibilidade. porque o político... você vê que em tudo, né? O político que é eleito é o que teve mais votos. O cara que fez sucesso como artista é o que tem mais fã. E assim sucessivamente. Mas quando a gente olha pra cruz, Jesus subiu sozinho, né? Então, eu digo pra você o seguinte, como empresários, como empreendedores, vocês vão ter que olhar essas coisas, tá tudo bem. Uhum. Mas isso não pode ocupar o centro da vossa vida. Porque qual que é o sinal de que a gente está vivendo o nosso propósito, irmão? Uma paz que ultrapassa todo entendimento. E talvez vocês tivessem o podcast mais ouvido do Brasil e não dormissem em paz. Porque vocês iam ficar buscando só assunto de polêmica. Eu sigo um rapaz no Instagram, eu acho que ele é filho de brasileiro, que o nome dele é Pedro Oliveira, mas ele é norte-americano. The Real Pedro Oliveira, o Instagram dele. E ele fez uma meia-culpa ontem, para fazer um post assim, eu estava fazendo só vídeos de questionamento, de revolta, xingando todo mundo que eu não concordava, dentro da igreja, fora da igreja, do mundo, da sociedade americana, e eu percebi que eu estava caminhando contra o evangelho, que Jesus odiava o pecado, mas amava o pecador. Olha só. Ele falou, a partir de hoje, eu não vou mais entrar nessas trends, de ficar só me alimentando com assuntos polêmicos, apontando o erro das pessoas, sem querer conquistá-las para Cristo. É um rapaz jovem. Uhum. E é isso aí. Então, às vezes a lógica do algoritmo mesmo, vocês querem bombar? Irmão, faça só polêmica. React e traga aqui gente que fale mal de outra pessoa. Eu percebi... Vai bombar. Eu percebi assim, eu percebi a receita para qualquer perfil católico que tá começando a crescer. É falar mal de protestante. Então, Isso. mostrar a relevância católica quando comparado com as seitas, né? Protestantes. Eu uso até a palavra seita. E vai ser muito acompanhado pelos dois lados, né? E eu falei isso pra minha esposa, Exato. ela falou assim, será? Eu falei, vamos fazer o teste pra você ver. A gente fez 2 vídeos, aí brá! Aí só que a gente viu, só que isso aqui não é o propósito nosso enquanto existentes na rede social, porque quando a gente fala do barco, é o lugar onde converge todos aqueles que creem em Cristo, né? Perfeito. A gente quer reunir essas pessoas aqui. Perfeito. Isso aí foge muito, daí a gente pegou, até excluímos os vídeos Legal. do perfil. Sabe, irmão, nós católicos temos uma diferença grande para os evangélicos nesse sentido assim. A gente considera eles cristãos. Aham. E a gente chama eles de irmãos. E a gente não pode perder isso, porque é uma verdade. Estamos com a igreja quando pensamos assim, né? Isso. Estamos com a igreja sempre ensinou isso. São irmãos, então a gente precisa tomar cuidado um pouco com essas polêmicas. É por isso que é tão libertador quando a gente entende o nosso propósito. Dá um exemplo. Muitas pessoas me procuram padres, talvez até vocês, perguntam assim, tal coisa pode ou não pode? Católico pode ou não pode isso? Aí eu digo assim, olha, mas essa pergunta é infantil. Pois é. Porque o apóstolo Paulo já entendeu muito antes. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então a pergunta não é se pode ou não pode. Tem coisa que pode e que não convém. Perfeito. Por exemplo, casamento é pecado? Não. Deveria ser, mas outro papo. Eu posso casar? O senhor, não. Eu, padre, não posso. Ué. Mas é bom um casamento. Sim. É de Deus. Sacramento, por que eu não posso? Porque não me convém. Ou seja, a pergunta de um católico maduro é: isto que eu estou para escolher me impulsiona ou me atrasa no meu propósito? Isso me ajuda a alcançar a vontade de Deus ou me afasta dela? Então, por exemplo,
Um homem casado, ele pode ir para amigos tomar uma cervejinha no bar? Pode. Uhum. Deve. Com muita frequência? Outra história. Outra história. Então, um católico, ele pode assistir qualquer programa de TV? Pode. Mas se o cara pensar, esse programa, ele está me estimulando na santidade? Ele é caminho para me aproximar da vontade de Deus? Não, então não devo. E isso eu vejo que tem uma régua muito alta pro padre. Se É. você Tem. for pegar o homem casado, que ele faz essas coisas, talvez não convém, é mais normal. Agora o padre tá tomando a cerveja. Convém ou não, daí já cai matando. Já cai Agora o matando. pai de família que deixou a família lá pra ir pro bar se juntar. Pessoal mais tolerante. Eu tenho ambientes que eu não frequento. Por quê? Porque não me convém como sacerdote da igreja frequentar. Pararam agora, mas amigos me chamavam assim, vamos na balada lá, amigos, vai estar gente católica lá, tal. Irmão, tem tempo isso não? Pois é. Não tem tempo isso não. E de verdade não tem tempo. Por quê? Porque eu preciso ocupar o meu tempo com as coisas do reino, com as coisas que fazem meu coração vibrar, sabe? E Bom, é um tem cuidado, é um cuidado de caridade com o outro. Eu tava conversando com um missionário da Canção Nova e ele falou assim: é estranho. Estão até fazendo uns memes agora com isso, porque assim, ele falou assim: se a gente ganha, sei lá, uma viagem e a gente vai viajar e posta isso, aí a galera já começa: nossa, é missionário, vive da pobreza e vivendo coisa que pessoas que fazem a doação não conseguem viver. Aí ele falou assim: ele falou de forma muito madura: as pessoas não são obrigadas a entender que a gente ganhou a doação e tá lá viajando. Não. Então, evita-se algumas coisas, não que seja proibido eu postar, Talvez não vou que já- postar só pra não escandalizar. pra não escandalizar. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. As pessoas não são obrigadas a saber Não. entender, não são. Não. E é um ato de caridade, inclusive, evitar com que elas caiam nesse juízo temerário, podendo poupar, porque você sobrevive sem postar aquilo que você... E ainda mais porque, assim, quem tá nessa posição tem os olhares voltados pra ela. Queira ou não. Tem. Se ela é referência na evangelização, o povo vai estar olhando pra ela. Tem. Não tem como fugir É. disso. Como? Eu acho assim que o princípio para todo mundo, e é legal a cada um conseguir descobrir aquilo que Deus quer dela, assim, é alinhar expectativas, alinhar decisões, alinhar atitudes, alinhar sentimentos com o que é a vontade de Deus para você. Porque, do contrário, a gente vai viver uma vida cheia de distrações. Quem não tem direção, se enche de distração. E esse é um grande problema dos católicos hoje. Eles não entenderam que a nossa vida aqui ela tem um propósito, ela tem uma direção, ela tem um porquê, ela tem uma razão. Ninguém nasceu para ser coadjuvante na própria história. Olha aí. A gente nasceu para ser protagonista. Deus tem algo que só eu posso fazer, só eu posso cumprir, que Deus espera de mim. Isso é vocação. Veja que às vezes a igreja perde muitas vocações, porque às vezes o nosso discurso sobre vocação, ele é muito afetado. E ele é mais prático. Eu tenho dito eu vejo muitos rapazes, falei isso ontem para alguns, ali no Geração. São meninos, adolescentes ou jovens adultos que amam a igreja, apaixonados pela igreja, pela missa. Amam o reino. Amam estar nesse ambiente. Quer ser padre? Deus me livre. Eu digo assim para eles, sabe o que está faltando padre? Está faltando homem. Porque vocês acham que eu não tinha vontade de casar e ter família? Eu tinha vontade de casar e ter família, mas eu sacrifiquei isso por algo maior e melhor. Isso é coisa de homem, irmão. Sacrificar-se. Sim. Aqui é. Entendeu? Por que que falta seminarista em várias dioceses e congregações? Porque às vezes, assim, falta esse discurso, assim, cara, você já pensou que isso pode ser o que te torna verdadeiramente feliz? Ser padre é uma vocação que pode nos fazer profundamente felizes, cara. Sou muito feliz. Eu nunca me vi triste, né? Cansado bastante, mas triste. Cara, É o entusiasmo da entrega também, as pessoas perderam, né? perderam. De entregar, oferecer tudo e quando Jesus voltar, minha prateleira tá vazia porque não sobrou nada. Eu entreguei o que eu pude entregar, eu entreguei. E eu acho que um fato também é aquilo que o senhor falou, a questão de estereotipar uma vocação. Porque tem muita gente que vê o perfil do pai, mas não tem esse perfil, não consigo ir. Até amo, mas não me encaixo nisso. Eu imagino a quantidade de gente que nós perdemos. Tinha um menino ontem lá na Geração que ele tem tatuagem, né? Falei, rapaz, ele ia ser um padre muito legal, todo Olha tatuado, só. todo rabiscado desse jeito. Com tanta gente que me ia atrair. Sim, sim. Ele sendo ele, né? Não tem. Eu tava conversando ontem com um padre de Blumenau, que ele era ator de teatro. E aí ele fez um retiro, mudou a vida dele. Falei, cara, olha que história incrível, um ator de teatro. E o mundo do teatro é um mundo muito despudorado, vocês Sim. sabem disso. E ele falou, era mesmo. Mas aí Jesus me encontrou e me tirou de lá. E ele é um excelente sacerdote hoje, sabe?
Então tem muitas histórias de gente em Curitiba agora, tem um projeto novo, você tem que conhecer. Chama ID, Instituto Discípulos de Emaús. O que é o ID? É uma tentativa pastoral de dar uma resposta para as vocações adultas sem precisar forçá-las a morar no seminário. Você acabou de ordenar os 2 primeiros padres. Então, assim, eles fizeram filosofia e teologia por conta. E aí, uma vez por mês, eles fazem a formação lá no Instituto. Excelente, são com os melhores teólogos de Curitiba, irmãs, psicólogos e tal. São anos e anos de formação, uma formação muito densa. Quando termina a formação, eles estão prontos. Claro que tem aí os escrutínios, a avaliação da igreja, acompanhamento personalizado por padres e freiras e psicólogos. Foi aprovado, aí eles deixam o emprego e aí eles vão morar numa paróquia, tipo estágio pastoral. Passou um ano, foi aprovado. Em Curitiba, para ser ordenado padre, seja seminarista ou adulto, tem que ir para a missão no Pará. Fica um ano em missão no Pará. Suportou a missão, a dificuldade, viveu lá com os pobres, volta para Curitiba. Aí recebe os ministérios, leitorato, colitato, diaconato, sacerdócio. Sem nunca ter morado no seminário. Olha só, mano. Ordenamos os 2 primeiros. Sabe o que eles eram? Um era engenheiro, de sucesso, ganhava bem. E o outro era controlador de voo do aeroporto. Quando esse controlador de voo, o padre Leonardo, ele descobriu que tinha a chance dele ser padre com 30 e poucos anos, continuando no emprego dele, sem ter que ir pro seminário, ele falou assim, agora eu não posso mais fugir do meu chamado. Meu Deus do céu. Alguém interessante, porque... Excelente padre. E o quanto essa experiência não contribuirá pro ministério? Padre, Muito. porque a gente escutou de um padre falando que o seminário, ele infantiliza muito. Muito. Daí ele falava assim, que demora até ele virou sacerdote, ele não tem a capacidade de tomar conta da paróquia, então ele tem que fazer um longo período para poder chegar na maturidade. Irmão, se não mudarem o esquema de alguns seminários, vão perder muitas vocações boas. Sabe o que eu achei interessante? Que o padre falou que, sendo seminarista, foi pra Índia. É. Então eu falei, ele foi forjado ali a ter uma maturidade já. Sim, cara, as minhas experiências de seminário foram muito enriquecedoras. Mas para alguns adultos, alguns seminários, então, vamos supor, o cara é com 30 anos no seminário, que aceitem ele. Para ele sair, tem que pedir permissão. Entendeu? Não dá, né, cara? Difícil. Então, se ele quer fazer uma pastoral, vamos podar. Não, você é aspirante, você não pode. Mas ele é um homem adulto. Então, assim, não importa a idade. Importa a posição que você está. Não aguenta, não. Então, esses 2 de Curitiba, eles não precisaram morar no seminário. E olha, já são excelentes padres. Tem 1 ano de padres deles. A conversa que a gente tinha esses dias aqui, né? As regras existem e elas precisam ser cumpridas. Mas quebre a regra para não quebrar o princípio. Perfeito. Na hora que for necessário, quebre ela. Perfeito. Já se discutiu muito o fim dos seminários ou a mudança do esquema dos seminários. E a vocação adulta é o futuro da igreja. Pegar adolescente hoje em dia não funciona mais. Né? Não adianta. Interessante a visão do padre, né? É que demora mais para se formar também, né? Ó, e existe eu tava conversando com o Dom Zico, que é o bispo auxiliar de Curitiba. Tem um estudo, diz que a idade mental dos jovens hoje é 7 anos, em média, abaixo da cronológica. Meu Deus. A gente percebe. A gente vai pra... Eu fui visitar os crismandos da minha paróquia outro dia, um menino de 14 anos, queria tirar uma foto com a turma, ele com vergonha de vir tirar uma foto com... 7 anos de idade a cabeça do menino. 7 anos. Tem 14. 14 a 100 anos atrás, já estava trabalhando. Pois é. Você não vê hoje... Preparando para casar. Não não sabe nem arrumar a cama. É. Então, você tá pegando um menino de 18 anos, na verdade ele tem 12 de idade 12, mental. 13, é. Você pega de 20, ele tem 16, tem 15 anos de idade mental. E imagina, porque assim, a demanda do povo de Deus que procura um sacerdote quando tá no sofrimento e ter a maturidade de você pegar e direcionar aquela pessoa. E o seminário, para quem entrou muito novinho, nunca enfrentou trabalho, tem que correr atrás, tem que bater meta, essas coisas. Seminário é o seguinte, não importa se você trabalha muito ou pouco, comida tá na mesa, roupa tá lavada, passada, você tem quarto, você tem comida, você tem estudo. O cara começa a perder a relação entre esforço e resultado. Ele perde isso. Então eu posso me esforçar nada que eu vou ter tudo que eu quero ter. Isso para um homem, cá entre nós, para um homem isso destrói a base do que é a masculinidade. Que é, eu preciso me esforçar para ter o que eu tenho. Eu preciso ralar. Tem que ralar. Porque as coisas têm preço e valor. Quem não sabe o valor, paga qualquer preço. Não funciona. Eu acho que se não repensarem essa estrutura, a gente... Não que não forma bons padres, mas perde boas vocações. Interessante.
E muitos são forjados depois de ordenados, né? Vão Depois, se tornar bons padres por causa da a peleja gente, mesmo. a gente brinca assim, o cara vira padre, ele tá lá 20 anos no seminário. Na hora que o bispo botou a mão na cabeça dele, para todo mundo, você tá pronto, preparado, irmão? Então, assim, o cara tem que, no primeiro ano de padre, ele tem que aprender coisas que não aprendeu nos últimos 20, assim. Então, de fato, os padres acabam depois se soltando e aprendendo na prática. Não que o seminário prepare tanto. Mas, sim, virou padre, você tem que estar preparado para atender, aconselhar, lidar com velório, com doente, com pastoral, liderar pessoas, financeiro, econômico, obras, tudo ao mesmo tempo. A responsabilidade em favor da relação, a responsabilidade em favor de promover o outro. E acredito que a geração ela se perde muito nisso aí. Esse dia eu tava conversando com um grande homem de Deus, ele falou assim, ó, eu tenho aqui esse copo d'água. Se você vier tomar o copo de água de mim, eu vou deixar você levar tranquilo, porque ele é meu. E aí, você vai levar e a gente não vai ter nenhum tipo de atrito. Agora, se você vier tomar a garrafa, a gente vai brigar, porque ela é da comunidade. Isso, Então, em favor do outro, eu tenho uma responsabilidade. perfeito. Não tem apego que é meu, mas o que é nosso, Perfeito. a gente arruma briga. Isso é um senso de responsabilidade muito bonito. É. Toda razão. Toda razão. E aí o jovem que hoje, ele é treinado pra cuidar do seu e fazer para receber alguma coisa em troca, ele entra ali com 18 anos no seminário, isso aí não tá maturado dentro dele. Esses dias me chamaram pra pregar Jesus sempre jovem, o rosto de Jesus jovem nos evangelhos. Eu falei, vocês têm que então me falar qual é a perspectiva de vocês de juventude, porque Jesus virou homem aos 12. Isso. A ideia de adolescência é muito recente na história da humanidade. Realmente, com 12 já era adulto. Duas coisas que eu quero comentar sobre isso. Primeiro, assim, a vida comunitária do seminário ela pode ser uma experiência imprescindível para formar um bom padre. Vou dar um exemplo do Shalom. Eu fui no Shalom uma vez, eu frequento muito a casa deles, há uns anos atrás. E aí tinha um menino lá, um rapaz, ele era de família rica, assim, sabe? Tava no Shalom, na comunidade de vida. Ele tava muito contente, muito feliz. O que aconteceu, piada? Dele, padre, tava faltando, a gente tava passando fome aqui. E aí a formadora comunitária falou, a providência não tá chegando, porque nós estamos acumulando. Cada um vai pegar suas melhores roupas agora. Nós vamos doar para os pobres. Olha só. Assim. E ele tinha muita roupa de marca. Nike e tal. E ele falou, padre, foi uma experiência mais libertadora da minha vida, porque Glória. eu percebi quanto é bom ser livre até disso. Então eu experimentei uma liberdade que eu não conhecia, de não necessitar mais de roupa para me afirmar quem eu sou. Olha. Daí ele dizia assim, que ele ficou emocionado porque tinha um padre na comunidade. E o padre falou, ó, essa camisa de Klezmer aqui, peguei em Roma, é caríssima, é essa que eu vou doar. É a melhor camisa que eu vou doar. E aí ele viu o padre fazendo, eu não posso ficar atrás do padre, eu preciso também. Constrange, né? Constrange. Essa atividade constrange muito. Então, assim, a gente precisa aprender na vida comunitária que eu preciso escolher o que é bom para todos. Olha só que legal. Tem aquele princípio Ubuntu, conhecem, na África? Tem uma história que conta de um missionário que estava na África. E aí ele, para brincar com as crianças, ele foi fazer uma corrida. Ele traçou a linha de partida, lá na frente a linha de chegada. Ele preparou uma cesta cheia de doces. E disse, quem chegar primeiro vai ganhar a cesta. E ele se posicionou no final. Daí 3, 2, 1, largada! As crianças deram a mão e correram juntas. Uau. E ele, por quê? Daí a criança falou, Ubuntu. O que significa? Eu só sou feliz se ele é feliz. Nossa. Como é que eu poderia pegar a cesta pra mim e ele ficar sem? Tem tantos doces, então a gente ganhou junto. Porque só pode haver alegria quando todos se alegram. Que é um sentido de comunidade que tá lá em Atos 2. Isso que eu ia falar, tá no evangelho, Os cara. cristãos consideravam nada como se o meu estudo era posto em comum. Isso é um princípio poderoso do evangelho. E no seminário, o seminarista é convidado a fazer essa experiência da partilha do bem. Opa, e isso é manifestação do reino dos céus na terra? 100%. É, né? Irmão, os princípios do reino de Jesus, eles precisam aparecer e a gente precisa se esforçar para aceitá-los e vivê-los. Partilham deles. Sabe por que eu tô te perguntando? Porque assim, a gente tá com essa missão aqui. Nós recebemos o nosso pároco sentado aí onde o senhor está. E
é o Dom Edmilson, nosso bispo, né? E a gente fez uma pergunta similar para os dois. A gente perguntou assim, primeiro pro Dom, né? O senhor, como sucessor dos apóstolos, hoje regendo a igreja que está presente em Guarulhos, qual a sua maior angústia enquanto pastor? O que o senhor queria ver que ainda não vê? Aí ele falou assim, ó, a gente tem mais de 50 paróquias aqui em Guarulhos, fora as comunidades protestantes. Então, teoricamente, tem uma presença cristã institucional muito forte, Considerável, né? considerável. Só que ele falou assim, só que a gente só vê isso dentro das quatro paredes. Ela é meramente institucional. A gente não vê essa manifestação na sociedade. Eu não vejo. Cadê esse evangelho que tá lá dentro na sociedade? A gente Nossa, o anda bispo, no né? trânsito, o bispo falando, a gente anda no trânsito, vai na loja, no comércio, a gente não vê o reino pulsante. Porque deveria ter. Deveria ter. A pessoa tem que chegar aqui, pô, essa cidade aqui ela é cristã, pela quantidade de instituições, ou de paróquias, ou de estabelecimentos cristãos. E aí depois a gente recebeu o nosso pároco e falou assim: meu sonho é ver minha paróquia se movendo como uma grande comunidade de aliança. Nossa, As pessoas não têm relação. me alcançou isso. Na minha paróquia, nas minhas reuniões de conselho econômico e conselho pastoral, é meu mantra. A paróquia precisa ser uma expressão concreta do reino. Então, tudo que é do reino tem que ter espaço e porta aberta aqui. Então, a minha paróquia hoje é o lugar onde a Shalom faz os eventos, a Escola de Deus faz os eventos, onde a Betânia vai vender pão, onde a Toca de Assis faz eventos, onde tem um diácono amigo meu da paróquia vizinha escreveu um livro. Vem vender seu livro aqui, mas pode só vender o seu também. O que que tem? Vai ajudar meu povo? Você vê que é Traz um aqui. lugar que é acessível. Eu posso contar ali, a gente tá caminhando junto, de verdade, né? Irmão, todo mundo é bem-vindo da minha paróquia. Todas as expressões de fé, os carismas. Eu quero todo mundo lá. Eu quero que o meu povo tenha a oportunidade de conhecer todos os carismas, tudo. E isso, de certo modo, eu acho que vai brotando no coração de quem frequenta a paróquia. Totalmente. Eu tive uma experiência uma vez, estava numa comunidade e a gente tinha ido pedir doações no CEAGESP. Daí tava aquela turma pedindo doações, toda aquela. Daí a gente parou um pouco para descansar. Chegou um homem próximo de um dos jovens e falou assim: meu carro parou, você pode me ajudar ali a dar um tranque nele? Daí ele falou: ixi, não é comigo não, tem que ver com o coordenador. Daí eu falei assim: qual o sentido disso, né? Eu falei assim, eu já era pra ter um pulso natural. É. Eu tô pedindo ajuda, um monte de gente me ajudou. Alguém vem me pedir ajuda, tem que ter uma regra pra que eu obedeça. Eu falei assim, Não faz sentido. a mentalidade Não faz até de sentido. fazer o É bem. adestramento, né? Adestrado é assim, pode ou não pode? Volta naquele negócio que, eu falei. Doutrina sem experiência vira adestramento. Eu falei Sim, assim, sim. que tinha que ser um negócio já natural do cristão. Ele olhar pra aquele homem, ver uma Eu sou a oportunidade filha. de manifestar o reino ali no... É a parábola do bom samaritano, isso aí. E fala assim, coisas tão Não, simples. não, Eu acho não. que a paróquia ela age desse modo, acho que já vai fluindo pro... Você sabe que então, o meu povo começou a perceber isso. Teve o acampamento da paróquia e sobrou muita comida do acampamento. Boa. Aí alguém, vamos congelar, padre? Aí o próprio coordenador do acampamento disse assim, padre, vamos doar pros pobres. Já tem dono isso aí, já. Era domingo, 10h30 da noite. Aí eu falei, eu tenho um amigo que ele tem uma ONG. Ele fundou uma comunidade de aliança em Curitiba, Missionários do Bom Pastor. Piá um santo. Ele e a esposa dormem no papelão no chão há 8 anos. Num papelão eles dormem. Eles têm um móvelzinho desse tamanho assim, onde eles põem as roupas deles, eles não Olha têm só. nada. A casa deles virou uma escola, uma creche, uma comunidade para catador de lixo, tem uma capela, o bispo deixou ter uma capela lá, tem missa. E aí eu liguei para ele, falei, Eduardo, tô com carne, legumes, salada, chocolate, Nescau, biscoitos, tudo aqui. Posso levar aí agora? Ele, tá no seu celular que tô. Eu vou buscar. Ele veio e buscou. Aí eu disse pro povo na missa do outro domingo, nós, a medida de Deus é o transbordo. Sobrou muita comida. Nós não guardamos nada. Nós doamos para os pobres. Porque o Deus que proveu nesse acampamento é o Deus que vai prover no próximo acampamento. Agora, a gente está sendo na placa, a gente vai fazer pastel. Sobrou pastel? Frita, vamos levar para o amador de rua agora. A lógica, na igreja, ou seja, no reino, nada sobra. Nada sobra. Tem dono. Tudo tem dono. É providente. Esse dia eu vi o vídeo de uma menina que ela estudando em escola ou faculdade federal e ela faz bolo de pote pra poder vender e manter os estudos dela. Daí ela fez um vídeo, né? Saí hoje pra vender, não vendi nada, mas tive uma ideia. Eu vou dar pra quem de fato é dono desses bolos. E ela saiu dando pro pessoal na rua.
Assim, eu achei tão bonita a ação dela que não fez manifestação de fé nem nada, mas sem que ela percebesse, ela tava manifestando o reino dos céus ali. Perfeito. Sabe? E essas coisas que acontecem na vida do cristão, acho que o nosso problema é o seguinte: a gente só faz as coisas porque é importante ou porque é necessário. Isso. Aí que tá o problema. Então, é importante levar comida pro pobre, é necessário levar comida pro pobre e a gente se move por isso, não porque a gente é assim já. Né? Então, a gente hoje encontra na internet um cristão falando uma coisa de outro cristão que nem pagão fala. Porque a gente se discorda. Você é mais tradicional, eu sou mais carismático, mas os dois afirmam ao mesmo tempo: nós somos cristãos. Tá? Nós somos. Aí, o que faz ele entender que ele não é ainda? É porque eu discordo do outro e aí vem à tona o que de fato eu sou. Né? É alguém que tá sempre se movendo por interesse ou porque tem uma necessidade. Todo excesso revela uma falta. Sempre. Tava na geração, vou falar da Cola de Deus então. Tava na geração atômica. E aí Tem gente sorrindo aqui, ó. Ficou feliz agora. postaram, Foi contemplada. postaram um vídeo do momento que estavam orando lá pela Rosina, fundadora. E aí tava todo mundo impondo mão sobre ela, um momento de família. Se impõe a mão, porque tem um carinho ali, tem um afeto envolvido e tal. E aí postaram no Instagram, daí um monte de crítica. A lógica pentecostal invadiu a Santa Igreja, rezamos pela igreja, isso aí, etc. E ontem nós tivemos a missa final do Geração Atômica, a Santa Missa. Certo. A Santa Missa da Cola de Deus, dos pentecostais, que teve Pai Nosso cantado em latim, Kyrie eleison, cantado em grego, teve no canto de comunhão Panis Angélicos, que teve o Cordeiro cantado em latim, que tinha na missa um coral de 4 vozes, cantando música litúrgica, e um respeito absoluto pela Santa Liturgia. Então a mesma Cola de Deus, que no momento de louvor, canta, pula, se alegra, e tá tudo bem cantar e se alegrar, meu Deus do céu, Davi dançava na presença de Deus. Isso não é protestante, isso é cristão. Alegria. Foi a mesma comunidade que na Santa Missa fez uma das liturgias mais católicas que eu já vi dos últimos anos. Agora eu te pergunto se essas mesmas pessoas que criticaram foram falar. E sabe por que não vão falar, inclusive? Porque eu acho que não vão nem postar, né, esses momentos como... Viu? Tá vendo? A gente não é tão protestante Pois assim. é, Porque você perde também, né? Porque agora não tem que justificar nada. Eles De modo sabem quem algum. eles são. Eles sabem quem eles são, Exato. porque eles são católicos, muito marianos, muito eucarísticos. Tem dia de confissão lá, tá todo mundo se confessar. Se tiver que explicar, perdeu. Exato. Então, assim, a gente precisa viver a verdade do evangelho, a verdade do reino, sem necessidade de parecer, porque o reino não é sobre aparência. Tem um princípio do reino que eu sou apaixonado, que é o seguinte: quando fores orar, entra no quarto, fecha a porta e reza em segredo ao Pai que vê que está oculto. Ou seja, o princípio do reino é o que eu vivo no secreto. Eu costumo dizer assim: por que Deus manda fechar a porta do quarto? Porque quarto é o lugar que a gente é quem a gente é. Não precisa botar roupa bonita, pôr maquiagem, pentear o cabelo. Quarto é o lugar onde eu posso tirar curativo e passar mertiolate nas feridas. Quarto é o lugar onde eu vou chorar quando eu tô triste, em posição fetal. Quarto é o lugar onde eu não quero ver ninguém, onde eu quero ficar sozinho comigo mesmo. Em outras palavras, quarto é o lugar onde não existe personagem, só existe o eu real. Pois bem, esse é o lugar preferido de Deus encontrar com a gente. Porque Deus não se relaciona com o personagem que a gente cria. Deus não se relaciona com a máscara que a gente usa para o mundo gostar da gente. Para Deus só importa a nossa versão real. A ferida, a machucada, a suja, descabelada, de pijama. É essa versão que Deus se relaciona. Portanto, o reino não se move por aparências. Isso é interessante que eu lembrei da passagem de Natanael, né? Que Jesus, quando encontra ele, tá falando de algo que é muito íntimo. Muito E íntimo. que só é Deus que sabe daquilo. Sim. E ele revela que conhece de fato o coração de Natanael, né? Exatamente. E quem tá em volta, às vezes, ali não tinha nem percepção do que Natanael passou, do que ele vivenciava. Exato. Cara, esse é um princípio poderosíssimo do reino. O reino não se move por aparência. Isso para nós padres tem que ficar muito, muito forte. Sabe quando tem um padre que a pessoa diz assim: nossa, o padre quando sobe para o altar se transforma. Não é bom isso. Você não vira um personagem no altar. Então eu preciso ser no altar aquilo que eu sou fora dele. Então, se eu fora do altar eu sou um cara relapso, então eu não sou digno de subir para o altar. Entendeu? Então se no altar eu sou devoto, um homem de espiritualidade, de oração, então eu preciso ser isso fora. Se fora eu sou um cara espontâneo, brincalhão, no altar ele também vai aparecer de certa Porque forma. não faz sentido eu ser testemunho no altar e não ser testemunho fora. Né? Eu até peguei a passagem bíblica aqui, né? Mateus 6,6, e tem algumas coisas interessantes que eu acho
legal a gente frisar aqui, que esse assunto acho que vai edificar muita gente, ó, né? Mateus 6,6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Aí o versículo 7. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe o peçais. Então, a gente entra no quarto nosso, na casa do nosso pai. Isso. Não é um quarto na nossa casa que o nosso pai tem acesso. Então, quando a gente chega lá, a gente não fica esperando Deus, ele já tá lá com o pai. Né? E ele já sabe de todas as coisas. Então, não é cantar uma música mais parecida com o gosto dele que vai convencê-lo de me atender. É a relação. É Eu a entendo relação. que ele é pai. Porque meu filho, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Nunca precisou de nenhum deles ficar implorando. Ô pai, passa o bife aí. Pelo amor de Deus. Passe o sal na mesa. Não tem essa necessidade, né? Então, porque ele sabe que ele é filho, então ele tem a liberdade pra simplesmente pegar ou buscar aquilo que quer. E o quarto, ele é só um pretexto pra relação acontecer. Porque se a gente não entrar no quarto, a gente não se relaciona com o nosso pai. Exatamente. Maravilhoso isso aí. Porque tem um princípio também escondido por trás disso aí. Irmão, nós complicamos demais. E existem grupos católicos complicando demais a fé. Pois é. Qual que é? Ó, parece muito na confissão. Às vezes, agora dia 8 de dezembro, na minha paróquia, nós consagramos 200 pessoas a Nossa Senhora. De uma vez. Nossa. Fez o grupo no WhatsApp, preparou o pessoal. Orações diárias, leitura diária. A gente usou um livro norte-americano, 33 Dias para Amanhecer Glorioso, que é um livro sobre consagração com a linguagem mais simples do que o do tratado. Uhum. O povo amou. E é para essas pessoas assim, mas eu não mereço. Eu digo, criatura, quem merece? Você tem razão. E aí, as pessoas ainda estão presas na lógica do mérito. Uhum. Sendo que a alegria que o evangelho do Nosso Senhor comunica é que não é mais preciso mérito. Isso é o escândalo, né? Da graça é isso. Isso, que graça é dom dado sem merecimentos. Então não chamaria graça, chamaria prêmio. Uhum. O evangelho não é que Deus premia bom, é que ele derrama graça sobre maus. O evangelho não é sobre 99 ovelhas que permanece no redil, é sobre a ovelha que se perde e é encontrada. O evangelho não é sobre a gente conquistar com mérito, é ser derramado sem merecimento. Não é sobre o primeiro, é sobre o último. Uhum. É tão claro o evangelho. Até mesmo porque não é possível se tornar digno sem a graça. Exatamente. Então, assim, não é sobre o que eu conquisto, é sobre o que eu recebo. O evangelho é sobre uma herança. Eu adoro a palavra herança, porque herança basta ser filho. É, muito bom. Você não tem que estar apto para ter uma herança, a não ser filho. E qual é a graça que nós recebemos em Nosso Senhor? A graça da filiação. Uhum. A gente se tornou filho pelo filho. Ele nos tornou herdeiros de algo que era dele. E é interessante que você precisa só amadurecer, mas filho você já era. Perfeito. Então, assim, o evangelho, eu sou apaixonado por isso, tem uma troca no evangelho. Jesus pega para ele tudo que era nosso, pecado, as nossas mazelas, nossas dores, nossas enfermidades. Ele pega para ele tudo que é nosso na cruz e derrama sobre nós tudo que é dele. Graça, herança, filiação, dom, o Espírito, né, que clama em nós. Isto é a alegria do evangelho. Só que tem grupos católicos que colocam tantos impeditivos e tantas complicações e tantas exigências As regras. que literalmente estão resgatando o que os fariseus faziam, que Nosso Senhor lutou contra. Então existe o farisaísmo católico muito forte. Sim. É o mesmo de sempre com outra roupa, né? Mesma coisa. Tem gente que diz assim, eu não vou mais na sua igreja porque vocês batem palma na missa. Meu Deus do céu. Eu digo assim, irmãozinho, se a tua fé em Deus depende de uma palma. E um dia alguém me perguntou assim, padre, eu devo ou não devo bater? Olha, tu tá numa igreja, todo mundo tá batendo palma. Eu vou te dizer o seguinte, bata. Mesmo que doa no teu coração. Sabe por quê? Porque se você não bater, tu vai parecer mais santo. E tu vai se encher de soberba. E Deus resiste aos soberbos. Prefira não parecer. Seja humilde. E peque com todo mundo ali naquele momento. O ato de virtude tá aí. Cara, Deus resiste aos soberbos. Deus despede soberbo. Deus derruba poderoso de trono. Deus despede rico de mão vazia. Mas ele eleva os humildes. Seja humilde. Bate palma. Essa é a hora que a igreja dá um glória, viu, igreja?
Eita, Glória. Não tem pentecostal aqui não, meu Deus do céu. Eu vi o Frei Gilson falando disso, porque ele falava que na hora da consagração, os freis se ajoelhavam e colocavam o capuz. Aí todo mundo ali já nem esquecia, o cara enchia e olhava pra eles. Daí, a partir de hoje, ninguém mais falou na ordem, porque Ó, justamente olha isso que eu só. tá falando. Eu estudei no Mosteiro de São Bento. Aí, às vezes, no intervalo da faculdade, tinham vários monges que estudaram comigo. Um deles, o irmão. Não vou lembrar o nome dele. Eu encontrei ele em Roma, em julho. E a gente ia tomar café ali no Largo São Bento, na hora do intervalo. Aí o Dom tirava o hábito, ele ficava com roupa civil. Aí um dia eu questionei, irmão, por que você tira o hábito? Ele tinha explicar a regra de São Bento. Nosso pai Bento, na regra diz assim, quando o monge for sair do mosteiro, ele não use o hábito de trabalho, o hábito do dia a dia, surrado, porque eles trabalhavam na roça, né? Sim. Porque ele pode cair na soberba de caminhando com o hábito surrado, o povo disser, eita lá um homem de Deus, olha que homem santo, todo maltrapilho, como trabalha esse monge, eita, glória a Deus, esse é um homem de Deus. Quiseram tiver 2 monges desses no mundo, porque esse aí, ó, tá trabalhando. E aí ele vai pecar pro soberbo. Então, quando ele sair, bote o melhor hábito, o mais bonito, para que ninguém pense dele que ele seja melhor do que ele pensa que é. Muito bom. Como é que eles interpretam isso hoje? Eu tiro o hábito, senão eu viro atração turística no Largo de São Bento. O povo vai querer tirar foto, o povo vai descer. Olha como eu sou santo. Como eu sou santo, eu sou um monge. Tirem foto comigo. Olha que lindo que eu sou. Então eles tiram o hábito. Saem a paisana, se comportando como monge, falando como monge, andando como monge. Porque não é o hábito que faz o monge. Sim. Certo? Então, assim, a postura sempre irrepreensível. Mas ali eu não quero aparecer. Para não pecar pro soberbo. Então, às vezes, existem católicos, e nós padres, nós temos um diferencial, o coração, a gente ouve confissão. Sim. Então, muitas pessoas dizem assim, eu tô me distraindo na missa porque eu fico reparando as pessoas, como elas se comportam, a roupa que estão usando. Que coisa linda, né? Eu, na missa, não reparo ninguém, não, porque eu tô muito preocupado rezando. Entende? Então, às vezes, as pessoas estão tão apegadas ao parecer, E tão treinada pra isso também, né? infelizmente, que se esquecem de ser. Então, o evangelho não é sobre aparência, é sobre mentalidade, não é sobre roupa, é sobre caráter, não é sobre como como as pessoas estão vendo os meus gestos, mas como eu me relaciono com o Senhor. Então, a alegria do evangelho de ter um Deus acessível, um Deus que é Pai, um Deus que ouve as nossas preces, que caminha ao nosso lado, que habitou entre nós, que armou a sua tenda entre nós, que se fez humano como nós. Esse Deus é um Deus fácil de se encontrar, é um papaizinho. E não é um justo juiz apenas nos olhando com uma lupa, procurando pecado para nos condenar. Esse não é o Deus de Jesus. Eu acho que o mundo precisa reencontrar com esse Deus. Porque quando as pessoas entendem que esse é o Deus de Jesus, é impossível não mudar de vida, irmão. É impossível não mudar de vida conhecendo este Deus. O Pai de Jesus. Cujo Nossa. fardo é leve. Eu costumo dizer assim pro meu povo, eu pastorei meu povo. Digo, gente, se tá pesado demais, isso não é de Jesus, não. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave, segui-lo é uma alegria. Que dá a impressão que é um fato tá na presença de Deus, né? Não se torna agradável. Ou comum a todos ali. Isso não é leve, é paz. Um escândalo seria tentar pronunciar o nome de Deus. Aí vem um cara e diz não só o nome, mas chama ele de pai. Então Jesus é motivo de escândalo. Estreitou demais o Estreitou laço. demais o laço. E assim, é importante a gente olhar pra isso e pensar assim, né? Então, nós não temos um Deus que é pai, nós temos um pai e esse nosso pai, ele é Deus. Isso. Aí muda A perspectiva a equação total. da coisa, né? Sim. E ele vai buscar o filho na onde? É. Na coletoria de impostos. Tem Ele vai uma- lá, né? Buscar o filho. Onde ele tiver, ele vai. Tem uma história bonita, eu lembrei de São Francisco. Sou apaixonado por São Francisco. O homem é brabo, né? Ele é Demais. diferenciado. Tem uma história bonita, essa coisa do merecimento e do parecer, né? Tem Vamos ver se o senhor gosta mais do São Francisco de Assis do que o Padre Julinho, né? Ah, não pode ler mais. Maravilhoso. Tem uma história no livro Irmão de Assis, que diz assim: estava São Francisco caminhando lá pelos campos, junto com o Frei Leão, que foi o primeiro seguidor dele, né? Estavam caminhando os dois juntos e tal. Daí o Frei Leão ficou olhando assim para São Francisco. Por que tu? Por que tu? Por que tu, irmão Francisco? Por que tu? Não faz sentido. Por que tu? Porque o quê?
Irmão Francisco, por que Deus escolheu a tu e não a outra? Tu não és belo, não és santo, não és nobre, não és rico, não és forte. Por que Deus escolheu a tu e não a outra? Não faz sentido que seja você. Ele ficou impactado. Retirou-se para rezar. Dobrou o joelho, levantou a mão para o céu, começou a orar. O rosto dele se transfigurou. Aí ele saiu da oração, assim, iluminado, com aquela paz. Ele falou, irmão Leão, ovelhinha de Jesus, deixa eu te contar um negócio. O Deus Altíssimo me mostrou e me falou que quando ele olhou para a terra, ele não encontrou entre os seres humanos, nem no passado, nem no presente, nem nos tempos futuros, alguém mais feio, burro, pobre, ignorante, fraco do que eu. E me escolheu, irmão Leão, para mostrar aos belos, aos fortes, aos ricos, aos sábios, aos poderosos, que toda riqueza, toda beleza, toda força, toda riqueza, toda sabedoria vem de Deus e não dos homens. Me escolheu para confundir, Frei Leão. Glória a Deus. Ele diz assim, Deus me mostrou dois lumes, o lume do conhecimento de mim mesmo e o lume do conhecimento de Deus. No lume do conhecimento de Deus, ele mostrou a minha vileza, a minha miséria, a minha pequenez, como eu não sou nada, eu sou um grão de areia diante da sua grandeza, eu sou infinitamente nada. E no lume do conhecimento de Deus, ele revelou a sua grandeza, a sua glória, o seu esplendor, a sua majestade. E ele me mostrou, Frei Leão, que mesmo eu sendo nada e ele sendo tudo, ele morreu por mim e me ama. Eu só sou alguém porque eu sou nele, por causa dele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as Glória a coisas. Deus. Eu lembrei, sabe de quem? Da minha avó. Porque ela casada, ela já faleceu, né? Mas casada a vida toda com meu avô, teve 8 filhos. E ela dizia que casou com ele por dó. Ele com os olhos claros, azuis. Ela falou, eu acho horrível esse olho claro. Eu casei foi por dó dele. Achei que ele não ia arrumar ninguém. É um sacrifício. Ficou ofendido ali o piazinho. Eu vou falar pra isso, eu falei, apaixonada, mas não admite nela. Ah, não, foi por dó. Cara, mas sabe te entender. Mas o diferencial de São Francisco foi a consciência disso, né? Total. Porque, veja, na verdade, Ó, e eu acho mais interessante que quem fez ele notar isso foi um irmão. foi o irmão. É. Sim. Eu, na direção espiritual, ajudo as pessoas a entender isso. Quando a pessoa, às vezes, vem relatar um pecado, ela tá se sentindo profundamente culpada, de doer, de dó, assim, que a pessoa tá muito mal de ter feito aquilo, sabe? Um arrependimento muito sincero, assim. Eu digo que grande graça de Deus ter vivido isso. Falei, como assim? Falei, porque Deus está te deixando muito claro quem você é. E se tu tá escandalizado com isso aí, tu pode fazer coisa muito pior. Uhum. Eu entendi isso visitando Auschwitz, lá na Polônia. Porque quando eu fui em Auschwitz, o que me impactou não foi, nossa, como Hitler era mau. Caramba, ele foi um ser humano que fez isso. Ele não é um diabo, não é capeta. É um ser humano igualzinho eu. Uhum. Será que se fosse eu, nesse contexto, teria feito 10 vezes pior? O que me escandalizou é ver como o ser humano é capaz de coisas horríveis. Então, se ele pôde, eu também posso. Dá conta, a gente dá conta de fazer. Dá, tá pior. Uhum. Então, às vezes, o pecado, ele tem tô medo de dizer algumas coisas aqui, mas assim, existe algo ali que é nos lembrar do que somos capazes sem a graça. Uhum. Ou seja, não existe no reino de Jesus a menor chance também de ser algo sem total dependência de Deus. Deus não nos chama para fazer qualquer coisa que não seja para depender 100% dele. Isso é até um critério. É de Deus ou não é de Deus? Depende de mim ou dele? De mim. Então não é vontade de Deus. Pois pronto. Porque o que eu faço sozinho não precisa de Deus. Eu uso a seguinte comparação com a cerco de Jericó. Uhum. Eu brinco com o povo assim. Tinha uma cidade chamada Jericó, uma grande muralha, ninguém entrava, ninguém saía. Aqui que Deus pede? Chama os homens mais fortes, pega a marreta e bate até quebrar um muro. Sim ou não? O povo, sim, eu. Não. Porque- A galera vai, né? Vai. Porque para derrubar muro com marreta, não precisa de Deus, nem de fé. Precisa de força. Faz sozinho. Deus nunca chama para fazer algo que dependa da força do nosso braço. Tudo que Deus pede é fácil de fazer, mas muito difícil de acreditar. Porque o que Deus pede só exige fé, não exige força, nem capacidade, nem inteligência, nem sabedoria. O que Deus pede só exige fé. Eita. Então Deus diz, pega a arca da aliança, chama o sacerdote, toca a trombeta, dá 7 voltas por 7 dias, em silêncio. No 7º dia, na 7ª volta, vocês gritem. Sentido nenhum um negócio desse. Irmão, é muito fácil dar 7 voltas no muro, carregando uma arca. Difícil é crer que dar a volta derruba o muro. É. Tudo que Deus faz Sentido nenhum. é fácil de fazer, mas difícil de acreditar. Porque só existe fé. Aí que tá. Eu sou nada. Nós não somos ninguém, irmão. Nós somos miseráveis. O pecado nos lembra que nós somos
ser humano desprezível, como diz na forma da consagração do tratado. Esse mísero vermezinho que eu sou, né? E é o grande mostarda mesmo, porque ela tem uma É. fé velha manca. Você vê na Amã, vai lá, mergulha 7 vezes. Ela fala, Mano. eu vou Tá nada. pedindo coisa fácil, né? Eu adoro pregar sobre na mão. Ah, Vai lá, se eu tivesse pedido coisa difícil, pede 7 mergulhinhos. Mas ele deve ter ficado bravo, porque quando o profeta mandou ele tomar banho, né? não, Será? e é uma fé velha manca, porque assim, é mais um convencimento do profeta do que... Agora tem uma coisa bonita ali por trás. Ah. Naamã era um grande general, Uhum. respeitado e admirado pelo povo. Só que os generais usavam armaduras. Somente em casa que ele tirava a armadura, que as pessoas podiam ver que ele tinha lepra. Então, assim, a coisa do quarto de novo. Sim. Só na intimidade do lar ele podia tirar a armadura de valente general e mostrar a sua fragilidade. O que o mergulho no rio, na verdade, está dizendo para Naamã? Tira a armadura. Assume que você está doente. Assume a tua debilidade, a tua fraqueza. Tu está recebendo uma ordem de um profetinha. Porque o que ele tentou fazer antes, né? Pegou tesouros e foi levar pro rei. O rei rasga a veste, né? O que eu posso fazer para te curar? Porque ele estava acostumado a resolver as coisas do jeito dele. Eu sou general influente. Tô vendo o nome de um rei. Rei manda para rei. Mas o que Deus mandou? O que a menininha falou? Vai no profeta. E onde ele foi? No rei. Tentou fazer com a força do braço, com a influência do poder, com a estratégia da cabeça dele. Sim. Irmão, como a gente faz isso, irmão? E eu costumo dizer, né? Deus não mantém aceso o fogo que ele não mandou nós acendermos. Deus não é avalista das nossas decisões que a gente tomou se ele mandar a gente fazer. Então, vai no profeta. Aí o profeta manda tomar banho. Ou seja, assuma a sua vulnerabilidade na frente dos seus soldados. Aí tu vai ser curado. Que é o mesmo princípio de Jesus curando o cego de Jericó. O que tu quer que eu faça por ti? Cara, ele era cego, tava na cara que ele queria. Mas Deus só pode tocar a dor que eu exponho para ele. Deus só pode curar o que eu assumo que está doente. Por isso que ele diz, tua fé te salvou. Ou seja, no reino de Jesus, a gente só pode ser transformado a partir do momento que eu reconheço quem eu verdadeiramente sou. E aqui vou lá para o comecinho da conversa. Minha crise, minha depressão me ajudou a me encontrar com a minha humanidade. Entendeu? Eu me achava super-homem, aí até eu ficar doente. Até eu cair em depressão, até eu não conseguir ir sozinho. Então, é um princípio do reino, assim, eterno. Enquanto você não descobrir exatamente quem você é, tu nunca vai poder ser quem Deus te criou para ser. Acontece o mesmo em Davi. Eu gosto muito de pregar sobre Davi. Quando Samuel unge ele, na frente dos irmãos, o que acontece no dia seguinte? Ele volta a pastorear. Volta pra atividade do dia a dia dele. Costumo dizer assim, nada no reino de Deus é do nada. Do nada a gente não aguenta. Do nada, se a pessoa chega no alto da montanha sem passar pela dificuldade da subida, ela se perde no alto. Ela não fica muito tempo lá. Se Deus pegasse Davi do pasto direto pro palácio, ia acontecer o mesmo que aconteceu com Saul. Ele ia falhar. Ele ia desobedecer. Saul não teve preparo para ser rei. Virou rei do nada. Era general, foi sorteado, virou rei. E, portanto, não conseguiu lidar com o poder de rei. Deus fez diferente de Davi. Primeiro, Davi tinha que assumir quem ele era. Tu é um pastorzinho de ovelha. E pastorear a ovelha vai te ensinar tudo que tu precisa saber sobre governar pessoas. Então, ungir o rei, vai pro pasto. Só que naquele momento, ali no pasto, Davi já falava como rei, andava como rei, pensava como rei, chegava como rei, mas não tinha palácio, nem trono, nem coroa. Isso fica muito evidente lá em Golias. Ele vai lá levar a marmitinha pro irmão deles, né? O pai dele pede, vai levar a marmita. Os irmãos estão na guerra, não estão comendo. Leva a marmita para eles. Quando Davi chega, ele vê Golias desafiando o exército. Ninguém faz nada. Inclusive Saul. Quem tinha que guerrear era Saul. Sim. Os caras eram rei porque eram os mais valentes. Os caras que iam à frente do exército. Daí vem o poder do rei. É o mais corajoso. Se ele é o mais corajoso, ele vai nos governar. Porque ele não tem medo de nada nem de ninguém. Saul não tinha coragem. Davi chega e diz, vocês vão deixar quanto tempo esse incircunciso e filisteu desafiar os exércitos de Deus vivo? Se ninguém vai, eu vou. Saul diz, Davi, o cara é valente guerreiro, treinado desde a juventude, vai te fazer picar de carne moída. Ele disse, eu vou. Ninguém vai, eu vou. Sabe o que Saul faz? Lembram, né? Saul pega a armadura dele e põe em Davi. Só que ele não é guerreiro, ele é pastor. Pesa demais. A gente nunca vai lutar com a arma do outro.
Pra lutar com as armas que a gente tem. Em outras palavras, se eu sei quem eu sou, tenho clareza da minha identidade, então eu sei que aquilo que eu sou é suficiente, com fé, para enfrentar o desafio que Deus me deu. Ele tira a armadura, devolve para Saul, põe roupinha de pastor, alforje de pastor, estilingue de pastor, pedrinha de pastor, casado de pastor e vai lutar como pastor. Mas falando como rei, andando como rei, se comportando como rei. Todo mundo chama o Golias de gigante. Uhum. Davi só chama de incircunciso. Fala quem de fato ele é, né? Todo mundo olha e diz, gigante. Davi olha e diz, não tem aliança com Deus, já perdeu. Então eu brinco assim, todo mundo olhava e dizia, grande demais, não tem como ganhar. Davi olha e diz, grande demais, não tem como errar. A identidade dá a visão. Uhum. Se eu não sei quem eu sou, não sei o que eu posso, então onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Portanto, identidade, não aparência. Que eu sou de verdade, no quarto, escondido, tirando a armadura, como Naamã. O que eu sou de verdade, a identidade, libera o meu destino profético em Deus. Aquilo que eu sou chamado a fazer está em mim. São João da Cruz, ele explica isso melhor. Ele diz assim, Deus nos faz desejar aquilo que ele quer nos dar. Entende? Portanto, se eu não sei quem eu sou, se eu não conheço a minha intimidade, o meu mais profundo, minha sétima morada, eu vou sempre querer copiar o que os outros estão fazendo, agradar os outros ou me comparar. Comparação é o último refúgio do medíocre. Porque é melhor tentar ser melhor do que o outro, do que descobrir o quão bom você realmente é. Por que o Frei Gilson é maravilhoso? Porque ele é o Frei. Ele é ele. Ele é ele. Ele não tentou ser o Padre Perfeito. Paulo Ricardo. Não tentou ser o Padre Zezinho. Nem o Padre Fábio. Frei. Então, cara, isso no reino é libertador demais. O mundo tá aí, ó, preso em tentar copiar os outros, em ser o que os outros são, em comprar livro com receita pronta, cara. Sendo que no reino eu descubro quem eu verdadeiramente sou, que Deus me criou para ser, e eu vou descobrir que na minha identidade já existem, já existe a potência da minha vocação, da minha missão. Ô, padre, assim, e também é interessante a gente notar que ao entender a nossa identidade, tudo que nós somos, né, o êxito daquilo que a gente tem pra fazer não tá na estética do mundo, porque nem todo mundo, não tem nem espaço pra todo mundo ser rei, Não, não tem espaço. não, Só que Davi, ele entrega uma marmita com a nobreza de um rei, né? perfeito. Eu vou lá levar a marmita pros meus irmãos. Irmão, tudo que Davi faz. E tem uma coisa em Davi maravilhosa, que assim, quando Deus diz para Samuel, vá lá na casa de Jessé, que eu vou ungir um rei segundo o meu coração, quando eu olho para a história de Urias e Bersabeia, caramba, um rei segundo o coração é um rei que pega a mulher de outro e manda matar o marido Pois traído? é. Dá uma Isso cada me dessa. pegou por muito tempo, cara. Muito tempo. Aí eu entendi duas coisas na Bíblia. Primeiro, por que Davi peca? Cara, o texto bíblico tava lá a resposta o tempo todo e eu não enxergava. Diz assim, na época em que os reis costumavam sair para batalhar, Davi manda o seu exército batalhar e fica em casa. Ao acordar, ao entardecer, homem pode acordar tarde. Ele dormiu até tarde. Foi passear no terraço. Então, na época, ele devia estar lutando com o seu exército, liderando o seu povo. Ele ficou em casa, dormiu até tarde, foi passear no terraço. Irmão, quando um homem Acordou meio-dia. não está cumprindo o seu propósito, ele está completamente disponível para qualquer distração. Se ele estivesse lutando, eu não tinha visto Bersabeia tomando banho. Se eu tivesse visto ela tomando banho, eu não tinha desejado o corpo dela. E não teria trazido ela pro palácio. E mandado matar o marido dela, que era um homem bom, que dormiu na porta dele. Quando ele acorda de manhã, tá o marido dela na porta dele. Você tá dormindo aí? Vai dormir na tua casa. Os meus soldados estão na guerra, eu não posso dormir numa cama. Olha só. É um homem que tinha um propósito. Olha só. Entendeu? Então, quando nós temos Demais. propósito, as nossas decisões começam a ser alinhadas com aquilo. Então, Davi deixou de cumprir o propósito, teve tempo de pecar. Irmão, quem tá cumprindo o propósito tem tempo pra essas coisas, não. E aí eu pensei, mas caramba, essa é a questão que Deus procura. Quando Natan vai lá e diz, Davi, tu fez isso, tu pecou, é quando Davi escreve Salmo 50, 51. E ali eu entendi que é um coração que Deus, segundo o coração de Deus.
Que ele põe lá, Senhor, piedade de mim, tem compaixão de mim, foi contra vós que eu pequei, pratiquei que é mal aos vossos olhos, lavai-me, serei puro do pecado, apagai completamente a minha culpa, serei mais branco do que a neve. Ele diz, eu pequei, Se dobra, eu né? errei. Qual que é o coração segundo o coração de Deus? O coração quebrantado, Uhum. coração que se arrepende. Diferente de Saul, que errou e botou a culpa nos outros. O que Deus procura num homem? Capacidade de se arrepender e de recomeçar. Então, ali, Davi foi o contrário do Adão, né? exatamente. A culpa foi minha, não. A Eu. culpa é dela, exatamente. De Saul. Quando é que Davi está preparado para o trono? Quando ele poupa a vida de Saul. Lembra lá que Saul Sim. fez uma emboscada e ele sai, estão dormindo, e aí ele vê Saul dormindo com a Aham. espada do lado da cabeça. Aí o amigo Davi diz: pronto, faca e queijo na mão. É. Basta um golpe, precisa de dois. Um golpe você matou o inimigo. Ele diz: não toque no ungido do Senhor. Ali, Interessante. cara, Deus não tinha pressa em dar a Davi um trono. Deus queria formar um coração de rei antes de dar o trono. E quando Davi foi capaz de perdoar seu maior inimigo, que tentou matar ele 26 vezes, agora você está pronto para ser rei. Tu tem um coração como o meu, que se arrepende e que perdoa. Pode ir pro palácio. Você é um homem que tem a capacidade de julgar, né? É. Não vai agir por um instinto. Ele chegou na cena e ele pode julgar ali aquilo. Sim, Se convinha ele fazer ou não. sim. E ali ele mostrou que estava pronto para ser rei, porque tinha um coração de rei, que perdoa, que se arrepende, que volta atrás. Eu ia perguntar pro senhor como é que a gente faz pra não se distrair tanto no cumprimento do nosso propósito, mas o senhor meio que já respondeu, mas se quiser complementar, porque todo mundo é chamado a cumprir um propósito e às vezes não cumpre ele por conta das distrações. Existem vários tipos de distrações. Vários. E a gente evita essa distração, então, estando no cumprimento do ofício. Todas as decisões da vida devem ser alinhadas ao propósito. Você é casado, Sim. tu sabe o que é isso. Uhum. Então, se você estivesse trabalhando e o teu chefe dissesse, vai ficar 30 dias fora, você vai tentar negociar. É muito tempo longe dos teus filhos. Sim. Entendeu? É isso. Então, assim, eu como padre, eu poderia todo dia à noite assistir séries? Sim. Mas eu não assisto. E eles sabem. É o que o senhor falava, né? Convém. Eu até no meu livro aqui, na dedicatória, eu escrevi um negócio assim. Eu tenho muitos amigos que não sabem ser meus amigos, que reclamam. Você nunca vem na minha casa, você nunca sai com a gente. Aos meus amigos, presença constante em meio às minhas indisponibilidades. Quem é meu amigo sabe que eu nunca tenho tempo para eles, não. Eu botei aqui na dedicatória. Eu quase não tenho tempo de Pegando aí você, bem? ir para churrasco. Não tenho tempo de sair com eles, sabem. Porque eu tô cumprindo meu propósito, irmão. Então, às vezes, assim, o pessoal marca alguma coisa 3 meses antes, uma janta. Aí eu põe na agenda. Aí alguém vou pregar um retiro. Eu, irmão, não vou na janta, não. Bora pregar um retiro, vou pregar um retiro. Queria estar muito com vocês, mas eu preciso pregar um retiro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa alinhar as nossas decisões. Porque decidir entre bom e mal, irmão, facinho, ó. Uhum. Uhum. Agora, entre o bom e o bom, o certo e o certo. Qual que é o critério? É o que me impulsiona para o meu destino profético em Deus. Uhum. Ou o que me afasta dele, entendeu? Tem que distinguir ali o bom e o ótimo. Tem que abrir mão de coisa boa também, né? Eu digo assim, ó. Eu escolhi não o bom, escolhi o melhor. Uhum. Então, em nome do melhor, eu deixo o bom. O apóstolo Paulo escrevendo lá aos Filipenses, né? Lá no capítulo 3 ele começa a falar, né? Que por causa dele perdi tudo, considero tudo como lixo, né? Com o intuito de alcançar o conhecimento de Cristo Jesus. E é interessante que quando ele começa a falar sobre isso, ele começa a falar das renúncias dele. E não tem mais pecado nas renúncias. Não. Ele não renuncia a cachaçada, É mulher. lícito, né? É tudo coisa lícita, né? Então ele fala assim, enquanto fariseu, doutor da lei, né? Ele vai falando da descendência romana, só coisa boa que ele Só vai abrindo coisa mão. Fala, tudo isso aqui que é bom mesmo, que atribui valor externo ao homem, eu considero como lixo. Como lixo. E tem, na carta aos Coríntios, cara, eu sou fã de Paulo, acho que o povo tem que ter uma devoção a São Paulo. É um santo que pouca gente tem devoção. São Paulo é sensacional. Carta aos Coríntios, que alguém lá estava se sentindo melhor que o outro. Não é de hoje que o corintiano dá trabalho, faz tempo. Essa gente é complicada faz tempo, sabe? Paulo sabia bem disso. Sabia, não vou perder a oportunidade jamais de falar mal do corintiano. Que ele diz assim,
que alguém tava se orgulhando lá de ser o primeiro, o melhor, etc., da comunidade, os mais ricos, né? Que lá tinha, os ricos comiam primeiro, depois os outros deixavam nada pros pobres, né? É belzinha essa comunidade, viu? É a B.O., não é de hoje, não é de hoje. Aí São Paulo fala assim, se alguém tivesse que se orgulhar aqui, se eu fosse insensato, quem se orgulharia sou eu. Porque eu tendo que me orgulhar, porque ninguém mais bateu do que o evangelho do que eu, e é verdade. Uhum. Ninguém fez mais do que eu, é verdade. E ele vai enumerando. Mas como eu não sou insensato, se eu tiver que me vangloriar, eu me vanglorio das minhas fraquezas. Eita. Porque é nelas que se revela a força de Cristo que habita em mim. Se eu me orgulho de algo, é das minhas fraquezas que eu me orgulho. Mano, o cara era brabo demais. Paulo é bruto. Cara, a psicologia, a filosofia, a sociologia, a teologia, as camadas atrás dessas cartas do apóstolo Paulo é de uma profundidade que o ser humano ainda não foi capaz de entender. Ali está a receita de um verdadeiro cristão. Então, e a gente vai fazer um paralelo bonito com Nossa Senhora. Lá no Magnificat. Uhum. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humilhação da sua serva. Desde agora, as gerações vão te chamar de bem-aventurada. Poderoso fez grandes coisas a meu favor. Aí a gente começa a olhar. Tudo o que na nossa boca seria motivo de reclamação, pobre, humilde, cidade pequena, mulher, desprezada, escanteada. Maria tinha todas as condições, todo respeito, mãe, de ser esquecida na história. Mais uma mulher pobre da periferia de uma cidade irrelevante, de um canto irrelevante do mundo. Ela tinha todas as condições de reclamar. Senhor, tu me puseste numa cidade pequena e irrelevante. Eu não sou rainha, não sou mestra, não lidero o exército, não sou princesa, não casei com um nobre, não tenho linhagem nobre, nada. Ela podia estar em casa como muitas mulheres agora, e homens reclamando, se queixando da zerda que é a própria vida. Mas como ela acreditava num Deus que eleva o humilde e despreza rico, que eleva os pequenos e despede rico de mão vazia, que derruba o poderoso do trono e eleva o humilde, ela sabia em que ela botou a sua esperança. Então, o que seria motivo de reclamação para nós, para ela tornou-se motivo de louvor e adoração. Foi o que poeticamente fez Deus no trono olhar assim, né? Foi o que chamou a atenção de Deus, né? Ali, ó. Não há criatura mais humilde do que essa. A humildade, Santa Teresa diz, né? É reconhecer a verdade sobre si mesmo. Uhum. Então, o que é ser humilde? Não é ser... Que no Brasil tem um sinônimo entre humildade e pobreza. Isso. Então, Tem essa... e como ele é humilde, porque mora num barraquinho. Não, tem pobre e soberbo, Pé tem rapado, rico e orgulhoso, humilde. né? Humildade não é pobreza. Humildade é ter completa clareza de quem você é. Portanto, o elogio não me envaidece e crítica não me constrange. É saber que você é um miserável cheio de dinheiro, né? Tinha o São Felipe Neri dizia assim, quando forem falar mal de mim, me chamem, sei coisas horríveis a meu respeito. Nossa sabedoria. E a consciência de quem é e de estar no que deve estar. Isso. O anjo chega, anuncia que ela vai ser mãe de Salvador. Aí o que ela vai fazer? Ela vai passar pano de chão e lavar louça na casa da prima dela. Perfeito. É isso que eu vou fazer. Irmão, a clareza da identidade é que nos faz ter clareza da missão. Assim, as coisas não podem andar separadas. Senão você não sustenta a missão por muito tempo. Quando a missão não nasce da sua identidade, tu não sustenta muito tempo, não. Você não aguenta. Ninguém aguenta viver personagem muito tempo, não, irmão. É duro, deve ser muito difícil. Você falando de Paulo, porque eu lembrava algo que a gente comentou uma vez, que muitas vezes alguém se coloca a pregar o evangelho no evento e ele fala assim, poxa, eu gostaria de estar em tal lugar, mas eu vim pra cá como um sacrifício, e pregar o evangelho fosse uma coisa menos alegre. Alegre. E Paulo, ele deixa muito claro que todas aquelas coisas boas que ele fazia, ele considera como esterco, ele não tem apego nenhum, porque ele encontrou uma coisa melhor ainda. É isso. Ou seja, o senhor deixou de ir no jantar, que era bom. Mas você tá fazendo um negócio porque você quer. Eu não queria estar naquele jantar, não. Eu queria estar aqui pregando. Eu escolhi vir pra cá. Eu toco qualquer coisa pra uma pregação. E Paulo deixa isso muito claro, né? Porque, irmão, essa é a paz que ultrapassa todo entendimento. É porque, assim, quem tem essa fala dá a entender pra aqueles que estão ali ouvindo Não queria estar lá. que ele tá deixando uma coisa muito boa pra ir pregar. Então, tem gente que confunde fazer a vontade de Deus com fardo, com peso. Os santos não entendiam assim. Madre Paulina dizia, vontade de Deus, paraíso meu. Ou seja, fazer a vontade de Deus é o que nos torna verdadeiramente felizes. Eu vivo cansado, irmão. Eu vivo exausto.
mas infeliz jamais. O meu corpo, às vezes, não aguenta. A minha alma quer mais. Então, é que o mundo, às vezes, não conhece o que é o sentimento de completude. O mundo conhece momentos de alegria, mas não conhece uma vida feliz. É. Entendeu? Então, eu conheço uma vida feliz. Minha vida é feliz o tempo todo. Seja viajando com essas criaturas aí. De Curitiba aqui. Contando piada, né? Botei piada do Sagu no carro pra eles ouvirem. Do Paulinho Micharia. Já ouviu piada do Sagu? Não. Coloca Vou procurar. Tem que procurar. Paulinho Micharia. Vou procurar. Piada do Sagu. É meia hora uma piada única sobre Sagu. Meia hora. Olha só. Tu chora. Conhece Sagu? Não tem Sagu trabalhado, aqui, Sim, né? sim. Vocês vão chorar de dar risada. Trabalhada a piada. É, muito bom. E tem uma coisa no reino, de identidade. No reino, ao contrário do mundo, a identidade precede a missão. No mundo, a gente é o que a gente faz. No reino, a gente faz o que a gente é. Olha só, interessante. Vejam, quando o anjo chega lá na Nossa Senhora. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela já estava grávida? Ainda não, né? Pronto. Ela não é cheia de graça porque é a mãe. Ela é a mãe porque é cheia de graça. Revela o nome eterno dela, né? Primeiro, quem tu é, depois a tua missão. Jesus no Rio Jordão. Jesus está lá no Rio Jordão, João batiza, o céu se abre. Este é meu filho amado, no qual encontro o meu agrado. Escutai o que ele diz. Não tinha curado ninguém, anunciado o reino. Tinha feito nada, nem dado a vida por nós, derramado seu sangue, nada. Ele estava vivendo a vida comum lá com Maria e José. Primeiro ele é filho amado, depois a missão. Porque ele fez tudo o que fez porque sabe que é o filho amado. Isso fica claro também, por exemplo, quando ele vai lá faz aquele milagre com os porcos, o pessoal quer empurrar ele do precipício. O Evangelho diz, continuando o seu caminho, ele passou no meio deles. Vai. Tem um outro episódio que querem coroá-lo o rei. Ele também vai embora. Porque quem não para na crítica, não se vai e desce com elogio. Entendeu? Pedro, feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foi um homem que te revelou isso, etc. Portanto, tu és Pedro. Ele não era o líder ainda. Primeiro a identidade. Tu és a pedra. Eu vou fundar a igreja sobre você. Depois que ele lidera os 12. Ou seja, primeiro Deus confirma a identidade. Depois a missão flui naturalmente de quem nós somos. Se eu sou quem devo ser no lugar que devo estar, Flui naturalmente. vai acontecer, é orgânico, né? Você não precisa forçar. Você nunca força a porta no reino de Deus. Uhum. Flui naturalmente. Você tá tendo que forçar, não é seu, não é pra você. E é isso que gera, padre, também um alto índice de complexidade vocacional, porque a pessoa quer fazer alguma coisa pra ver se encontra, né? É. Aí vira uma loucura. Ó, Por muito fazer, vou tentar entender quem eu sou. nós estávamos falando de vocação adulta. Pra mim, só faz sentido que vá pro seminário, ser seminarista, ser padre, um cara que tá na pastoral. Um cara que já tá na igreja. Uhum. Porque aí que me questiono, por que esses não querem ser padre? Porque uma comparação, uma peça piada, mas um dia uma moça me procurou, faz tempo isso. Padre, hoje com o meu sobrinho ele vai ser padre. Glória a Deus. Por quê? Tá no grupo de jovens, tá pastoral, tá na liturgia, gosta de missa, é um líder natural. Não, é porque ele não namora, não sai de casa, não trabalha. Qual a ligação? Essa é a impressão que as pessoas têm. Tipo assim, Aspecto ser negativo. padre é o que sobra pra incompetentes fazer. Ah, você não foi capaz de arrumar uma mulher? Uhum. Você não é capaz de sair de casa? Já não é ninguém? Então vai ser padre, pelo amor de Deus. Não aguentaria 2 dias. Pelo Só a menos, não tá, ligação, pelo né? menos não tá roubando, né, filha? É. Pro seminário, né? Não aguenta... Cara, quem deveria ser sacerdote? E muitas vezes é. Você pega grandes sacerdotes, olha quem ele era antes. Já era líder de comunidade, líder da Eucaristia, catequista, acólito, cerimoniário. É alguém que estava mergulhado no reino. E aí, portanto, é natural que você dê um passo a mais e isso vira seu ministério. Uhum. Entendeu? Uhum. Agora tem menino que nunca teve vida eclesial. Quer ser padre. Quer não. Eu acho que não vai saber, não. É. Às vezes quer o título. Quer dar o tapa na mesa, eu que mando. É. É a fuga mesmo, né, padre? É. Eu queria que o senhor, pra gente ir pros finalmente aqui, Sim. falasse um pouquinho do livro. Primeiro, por que romper? Por que desse título? Sim. O livro nasceu das minhas homilias. É um devocional, né? E só São 30 comentando que é dias. uma capa de muito bom gosto, viu? O É, barco, a Barco, gente tá tem no um apreço barco por aqui, ele. ó. Pagar o royalties, né? A história é engraçada do barco e do nome, assim. Então, o Altamir, que é o meu editor lá da Patris, ele juntou os meus manuscritos, ó, dá um livro isso aqui, vamos fazer. Aí nós sentamos num café pra discutir o nome. A gente pegou uma folha de sulfite e rascunhou 50 nomes, mas nenhum, tipo. Prestava não. Aí eu falei, me dá o papel, eu vou levar pra casa, eu vou pensar. Levei pra casa e peguei o papel, dobrei e botei embaixo do sacrário. Tem uma capelinha em casa, botei embaixo do sacrário.
E eu sonhei com o nome e a capa. Vão ser 3 livros. Então esse é o primeiro de é uma 3. série aqui. É. Primeiro vai ser Romper, que é o barco saindo do porto. Então rompa com a vida rasa, com a margem e vai para a água profunda. Legal. O segundo vai ser Resistir. Será o barco no meio de uma tempestade. Será um livro sobre crises, dificuldades, tempestades e desertos. Então, enfrente o processo. Então, todo mundo que quer ver a promessa tem que enfrentar o processo. Certo. É o deserto. E olha só, quando o senhor tava falando de crises, desculpa interromper, eu ia falar assim, isso é muito... É mais cômodo falar depois que o senhor saiu. Mas sim. como é que enxergar isso dentro? Então eu deixo pro senhor falar, quando o senhor lançar o livro, voltar aqui e falar dele. Perfeito. Vou voltar. Maravilha. Resistir. Então, é o processo. E o terceiro livro vai ser Reinar. Aí é o barco chegando no destino. Demais. Que é como você sustentar a promessa. Você reinar sobre as suas provações, dificuldades, como alguém que tem consciência do que Deus diz que vai acontecer. E se Deus diz que vai acontecer, irmãozinho, vai acontecer. Porque Deus não volta atrás, né? Não dá opinião, né? Não dá opinião. Deus diz que vai acontecer, ele é fiel para cumprir. Então serão 3 livros. O Resistir vai ser lançado na Quaresma. Certo. Vai ser um devocional de 40 dias de Quaresma. E o Reinar, se Deus quiser, no advento do ano que vem, para você viver também a segunda vida de Cristo. Tá Então, pra ela. muito do que a gente conversou aqui, a pessoa vai identificar aqui, na hora que estiver lendo o livro. Tudinho tá aqui no livro, que é um devocional, né? Então são 30 dias. Tem para cada dia um texto, que é o poder da concordância. Aí tem frase e tal. Encontra onde, padre? Nas suas redes? No meu Instagram, Padre Cleiton Munhoz. Tá aparecendo aí. Cleiton com a Y, que é pobre, adora um Y. Tem que... É de graça, né? Esse negócio, bota aí. Bota aí. E também no site da Pátris Publicações, que é a editora. Maravilha. Ótimo. Eu vou aproveitar a deixa, então, porque é tradição aqui no barco que todo mundo que senta à mesa convida uma outra pessoa para sentar também. Né? Então, não é uma indicação, porque uma indicação a pessoa não está intimada pela relação que ela tem com a Certo. pessoa que indica. Certo. Agora, um convite, ela vai ter que fazer um esforço para negar, porque é um amigo que está convidando. Né? Então, a gente Nossa, pede pro gostei. senhor, olhe aqui na câmera e faça uso da relação que você tem com essa pessoa que você vai convidar. E essa amizade vai ser colocada à prova, se ela aceitando ou não. A gente vai ver como é que funciona. A responsabilidade tinha que ser arrumando a cadeira pra fazer o convite agora. Caraca, hein? É. Então eu quero chamar para vir aqui o homem da editora, Altamir Gomes, ex-pastor evangélico e hoje um católico convicto e apaixonado pela igreja, um homem culto, teólogo competente e que tem muito a oferecer para que nós permaneçamos no barco. Maravilha. Altamir, venha. Vamos ver então, Altamir, como é que tá essa relação de vossa pessoa com o padre. Padre, muito obrigado, viu? De coração. Foi uma benção, foi muito bom mesmo, assim, muito edificante. E eu tenho sempre essa convicção, se foi edificante para nós, não foi só para nós. Com certeza. Né? com Mas certeza. pessoas serão edificadas por essa conversa e as portas ficam abertas se tiver alguma coisa ao nosso alcance que a gente possa fazer em favor do seu ministério, do seu propósito, conte conosco, a gente tá aqui para isso, viu? Irmão, os dois, assim, ó. Eu acompanho faz tempo o trabalho de vocês. Honesto, bonito, profundo. E é legal que a conversa, assim, espontânea. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês. Vocês continuem firmes e fortes nesse processo. E nesse propósito bonito. Que eu sei que o podcast não nasceu de uma vida vazia. Você já tem ministério há muito tempo. Faz um trabalho muito bonito aqui em Guarulhos, a cidade do aeroporto. Que aqui tem um aeroporto, Deu uma gente. cutucada, tá vendo? Quem não conhece, aqui tem um aeroporto e só. Não, mas a gente vai se empenhar para que tenha aeroporto e o podcast, tá? Vai ficar conhecido como isso. A cidade do Tem um aeroporto e movimento. do No Barco Podcast. Deus abençoe. Muito obrigado de Amém. coração e a todo mundo que acompanhou aí. Deus abençoe vocês. É isso aí. Então, se você chegou até aqui, parabéns pela sua persistência. Permaneça no barco, viu? Não vá embora e faça com que outras pessoas também se acheguem dentro do barco. Então, se não lhe custa nada, deixa uma curtida, isso é muito importante, e compartilhe aí nos grupos. Manda lá naquele grupo da paróquia, né? Finge ser uma fofoca porque o povo gosta de aderir a isso. Então, olha só que coisa que aconteceu, meu Deus, tão Olha novo. o que esse padre falou, aquela carinha assim, ó. Manda aí para que as pessoas sejam abençoadas aí, tá bom? É isso. E diante disso que vivemos aqui, utilizando também da capa aqui do livro do padre, só Maravilhoso. podemos reafirmar mais uma vez. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação. glória a Deus. Amém. Aleluia.